Olá, pessoal. Aqui é o Wagner Borges falando. Este é o programa Falando de Consciência e Espiritualidade. Nosso programa todas as terças-feiras a partir do meio-dia. Hoje nós estamos aqui novamente com Áureo Corrá, dando sequência ao programa da terça-feira passada. Ficaram muitas perguntas sem serem respondidas, e aí eu pedi o Iago para separar as perguntas que ficaram, e hoje o Áureo vai respondê-las aqui. Eu vou pontuando junto, se der tempo, ele responde as perguntas de hoje, porém, a prioridade serão as perguntas que ficaram da semana passada. Estamos aqui com o Áureo ao vivo, que está dando essa canja de novo aqui para nós, né, vindo novamente ao programa. O Iago está ali na parte técnica, organizando as coisas, né? E antes de que o Áureo fale algo, deixa eu já colocar aqui os 2 livros do sorteio de hoje, da editora Adna, que nos deu muitos livros para a gente sortear. A Adna, que é parceira do canal Consciência Próspera, que hospeda aqui o nosso programa, com o nosso querido amigo Samuel. Então, temos o livro A Chave para a Teosofia, da Madame Blavatsky, um dos melhores livros dela, capa dura, edição da Adna, com papel especial. E lembrando que Adna é o nome do centro energético aqui entre as sobrancelhas, ligado à glândula hipófise, que no Ocidente normalmente é associada à área da testa, e o chakra frontal, como eu já expliquei em vários programas, tem 3 centros energéticos formando a área da testa, né? Que aí aqui no Ocidente chama-se frontal. Porém, na Índia, no yoga, em sânscrito, chamou-se essa área aqui de Adna, que é o nome da editora também, naturalmente, porque os donos da editora escolheram o nome porque conhecem bem essa parte. E o outro livro, também da editora Adna, chama-se Oculto Feminino, antologia de textos ocultistas de mulheres do século XIX. Então é legal porque são mulheres do outro século, né? Século XIX, numa época que mulher não votava, não havia todo o esclarecimento que hoje está se tentando fazer em relação a tudo que se refere ao sagrado feminino também. E a Blavatsky foi uma das pioneiras. Então temos mulheres aqui bravas, né, que soltaram o verbo pela liberdade de expressão feminina numa época que isso não era valorizado. Então, um livro para quem gosta dessa questão do sagrado feminino no sentido melhor do termo, não no sentido radicalismo de nada, como também tem um sagrado masculino, não no sentido ruim da expressão, mas no sentido legal, que ser homem não significa bater, ser violento. Ser homem é outra coisa, assim como ser mulher também. E, na verdade, somos, na verdade, espíritos aqui na condição humana temporária, masculina ou feminina, e que bom o dia que a gente conseguiu unir sagrado feminino e sagrado masculino no equilíbrio da consciência, tá bom? Então, mais para frente, o Iago vai dizer para vocês como serão as condições para o sorteio. Daqui a pouquinho ele está mexendo ali no material, daqui a pouquinho ele vai entrar aí e já explica para vocês. Então, já vamos iniciar o material com o Áureo. O Áureo trouxe 2 coisas legais aqui, que a gente já estava comentando em off, e eu trouxe um texto que eu escrevi em Londres, no mês de junho, sequer passei a limpo. Está aqui numa cadernetinha, eu vou ler. Nem o Áureo, nem o Iago, ninguém viu esse texto, pessoal. Nem os mentores extrafísicos viram esse texto. É um texto que eu escrevi depois, voltando da estação principal de Londres, lá de trem, Crossroads, se não me engano, ou St. Pancras, né? Não me lembro exatamente. E eu estava passeando, andando de trem por Londres, a malha de trens é muito boa, quando eu escrevi esse texto. Depois eu vou... É inédito, vocês serão os primeiros a ter contato com o texto, o Áureo também, e eu acho que vocês vão gostar muito. Então, Áureo, brigadão, cara, você ter vindo de novo. Que isso. Bom, boa tarde, Wagner, boa tarde, o Iago, que está pondo a gente no ar, e a todos vocês que já estão acompanhando aqui o programa. Uma boa tarde chuvosa aqui em São Paulo. Inclusive, estava conversando com o Áureo e Iago, estava com receio ontem. Ontem deu um temporal muito forte aqui em São Paulo, né? Faltou luz em vários bairros, árvores caídas, fiação, ficou um caos, aquelas tempestades que em qualquer cidade grande causam muito prejuízo. E está previsto para hoje, porque entrou um ciclone extratropical no sul, chegando aqui muito vento e muita chuva. E aí eu liguei ontem para o Iago e falei, Iago, a gente tem que olhar amanhã, na hora do programa, se vai ter sinal, cara, porque se tiver aquela ventania igual de ontem,
e o temporal, vai ficar difícil. Para nossa sorte, não veio. O Auro estava me falando que provavelmente vai vir de tarde, entrar essa ventania com chuva forte, e ainda bem que essa altura a gente já voltou, né, Auro? Dá para fazer em casa, o programa. Auro, você trouxe um material que eu quero que você mostra para a gente, comenta para a gente, e depois você tem um negócio que vai falar do King Crimson, uma das bandas clássicas de rock progressivo da Inglaterra, e aí depois a gente abre para as perguntas, tá bom? Por coincidência, sem esperar, você trouxe a mensagem... Por coincidência, no texto eu cito King Crimson, uma das bandas que eu estou citando aqui. Vamos lá. Bom, na semana passada eu tinha comentado que o meu estilo de encarar a música é um estilo religioso. Eu sempre encarei a música por esse ângulo da religiosidade. Eu nunca vi a música como algo somente, ou pelo menos muito pouco, da forma cerebral, aquela forma que você estuda muito, você tem um conhecimento muito profundo e você utiliza-se das regras dos campos harmônicos, das regras das escalas pentatônica, principalmente, e aí você cria a música quase que do ponto de vista matemático. E por que não dizer que hoje há compositores que trabalham só matematicamente com a música. E eu sempre trabalhei no seguinte sentido: para mim, eu não me preocupo, tenho claramente um cuidado com a harmonização que eu vou fazer, eu utilizo meus conhecimentos técnicos e intelectuais para fazer a parte de harmonia e criação de melodia, ok. Mas se eu não tiver um preparo espiritual e, acima de tudo, uma inspiração que me chega, uma vontade que eu não sei explicar, não é uma vontade no sentido de um desejo, é uma vontade que não é um desejo, mas é uma vontade, é uma inspiração mesmo de sentar ali no instrumento, de sentar no piano, nos teclados, no caso. Eu tenho lá em casa um monte de teclados lá, hoje trabalho com computador, com samplers, que me dão recursos extraordinários. Inclusive, para vocês terem uma ideia, muito das trilhas sonoras que vocês escutam em filme hoje, orquestradas com orquestra sinfônica, não tem sinfônica nenhuma. Tem por trás um maestro que sabe lidar com cada instrumento, porque eu, por exemplo, não sou um grande cellista, mas eu sei tocar um pouco de cello. Eu dou as minhas arranhadas ruinzinhas no violino, mas eu tenho conhecimento de instrumento. Então, quando eu tenho que escrever para violino, eu sei escrever. Tem uma escala, tem uma parte do teclado que é o som que vai de tanto a tanto naquele instrumento. Então, eu sei fazer, eu sei como se dão as interpretações, eu sei como se dão as dinâmicas, eu sei como se dão todas as ligações, os ligamentos das notas. Então, é necessário um conhecimento total disso. E aí eu faço todos esses instrumentos tocados com o sampler, que está no computador. Hoje em dia, existe até um recurso interessante. Eu posso tocar um violino via um sistema chamado MIDI, que eu pego o violino e toco, mas não gravo o som do violino. O violino não tem nem caixa acústica, é só o braço, que tem aqui, e vai sair o som do sampler. Mas eu toco com o arco ele. O sopro, quando é um instrumento de sopro, um oboé, um fagote, uma trompa, um trombone, eu uso o equipamento que é eletrônico, MIDI, de sopro, então fica igualzinho. Eu tenho que conhecer. Então, eu trabalho assim, mas eu uso sempre essa vontade que me vem não sei de onde. E eu peguei uma entrevista com uma musicista da Universidade Goethe, de Frankfurt, uma mulher PhD, profundo conhecimento, jovem, meia idade, e chamada Madalena Zorni. Ela deu uma entrevista para uma grande jornalista de assuntos artísticos, a Eleonora Van Bommel, alemã também. E nessa entrevista, ela levantou um assunto muito interessante, Wagner, que eu acho que você vai explicar para nós. Eu que vim aqui como convidado, mas então, vamos lá, mostra para nós. Ela fez a seguinte colocação. Ela diz o seguinte, a Madalena: olha só, o que me interessa, eu gosto de outra coisa. Por que eu pego a parte original? Porque eu poderia falar o que ela pensa, mas eu posso trocar uma vírgula.
e mudar tudo que ela quer dizer. Então, por isso que às vezes eu gosto de separar aqui o texto que ela falou. O que me interessa é saber de onde surge a ideia para uma peça. A pergunta. Na musicologia, em geral, damos ênfase aos estudos sobre o material, as notas e como elas soam, mas não sobre a inspiração. Uhum. E de onde vem a inspiração? Aí ela responde: se examinarmos as declarações dos compositores e compositoras, a inspiração parece vir cada vez mais dos sonhos. Desde a era precedente à secularização, artistas relatam com frequência que suas ideias lhe foram ditadas por um poder divino, ou originadas a partir de experiências religiosas. A partir do século XIX, isso mudou. Olha só, por que eu falei da música cerebral. Uhum. Mas artistas ainda continuaram a declarar que suas ideias vêm de uma autoridade externa à própria pessoa. E, portanto, também do sonho, de sonhos. Conhecemos o fenômeno da literatura de Paul Valéry, com seus registros de sonhos, ou o surrealismo, que utiliza o sonho como importante fonte de inspiração. É com você. Cara, é com você agora. As experiências fora do corpo, que ela, é claro, ela não conhece, mas o que ela fala é correto. Quantos relatos, Auro, em toda a tradição aí da humanidade de música, no Oriente e no Ocidente, em que compositores e músicos disseram: sonhei com isso, acordei, fui lá, escrevi uma música, uma partitura, uma composição, ou que eu estava conversando com alguém num sonho e esse alguém me soprou uma inspiração, eu acordei e escrevi. Inclusive, cara, uma peça principal do pop rock, do Rolling Stones, do Keith Richards, Satisfaction. Cara, ele sonhou com aquilo, ele acordou e falou, cara, e ele conta isso. Tem mais um, hein? Você sabe, você acha que não está agora? Vamos lá. Yesterday, do Paul McCartney. Ah, tá. Yesterday, que é o sonho também. Ele foi um sonho exatamente. Também, Yesterday. Então, ao longo da história da música, a gente tem muitos artistas falando isso. Então, dentro do espectro assim, de possibilidades, uma outra coisa é o sonho, o inconsciente da pessoa também trazendo inspiração. Agora, no bojo disso, estão saídas do corpo, em que a pessoa capta uma inspiração ou conversa com alguém lá, e ao voltar para o corpo, ela apaga e o cérebro interpreta como sonho. Porém, a ideia principal, que é a inspiração, o cérebro não consegue mascarar. Ele mascara o entorno, mas a ideia essencial, aí é que está uma coisa legal. Ela não vem no cérebro, ela vem no coração, Áureo. A inspiração. Porque o que passa pela via cerebral, o cérebro pode apagar e jogar um sonho em cima. Mas a sensação, a ideia ou a inspiração, enquanto energia ou inspiração, ela não passa por aqui, ela vem direto no chakra cardiorrespiratório, então garante, mesmo que ela não lembra no frontal e no coronário, na parte cerebral, parte dela sente aquilo e comunica de algum jeito. Tá perfeito isso aí, hein? Estou completando o que você falou agora no final. Quando eu tive aquele sonho do Catedral Mística, que eu já contei várias vezes que eu tive naquela catedral e ouvia música o tempo inteiro. Porque aqui ela fala durante a entrevista é longa, eu peguei alguns trechos mais interessantes. A entrevista é longa, ela fala. Nós temos aqueles sonhos que são as imagens do nosso dia a dia, de tudo que nós ouvimos ou escutamos e vemos, então aquilo, ela fala, aquilo existe também, mas ela diz, há um outro. Isso. Há um outro tipo, aonde não se descola a audição da visão. Ela fala disso, é interessante, porque é verdade. Quando eu estava ali na catedral vendo aquelas cenas, eu via tudo aquilo, Wagner, eu olhava, mas eu não escutava uma música tocando essencialmente como aqui, que vem dali a música, ou vem dali. Não, ela tocava dentro de mim. Isso, ela não vem propagada pelo ar de fora para você captar que é dentro. Ela vem dentro de mim. Isso me fez lembrar, ela me lembrou, quando ela fala sobre isso aqui, que quando eu ouvi era uma coisa só. Quando eu
estava conversando no final com uma figura de uma mulher, e ela falou, quando você voltar, você escreva tudo isso que você ouviu. Eu falei, mas eu não lembro o que eu ouvi. Ela falou, você vai lembrar de tudo. E eu, quando acordei, a primeira coisa que eu fiz foi pegar o meu gravadorzinho e cantarolar o que eu lembrava. Sim. E eu lembrava de tudo. Eu lembrava de tudo. E as imagens que eu vi naquele sonho, né? Aquela saída do corpo, nunca mais apagaram da minha mente. Às vezes você acorda de manhã, você fala, puxa, eu sonhei com isso, né? Aí na hora do almoço você vai contar o sonho para alguém e fala, pô, esqueci o que é, sumiu. Você apaga como se fosse assim, esse não apaga da minha cabeça. Apaga, eu vejo as imagens até hoje. Isso. Eu vejo as imagens até hoje, entende? Daquele sonho. Então, isso que você falou, que vai no coração, é verdade, porque quando eu tenho esses lampejos, eu normalmente trabalho à noite. Eu trabalho assim, depois das 5 da tarde é que eu sento no estúdio para compor, que eu vou trabalhar nas minhas coisas. Durante o dia eu faço umas coisas, mexo no computador, ajeito, e fico estudando timbres, fico pesquisando, nada a ver com composição, mas à tarde, quando eu sento ali, é a hora que eu vou trabalhar mesmo em alguma composição. Porém, tem dias que eu levanto de manhã já com a vontade de ir lá e fazer alguma coisa. Aquele dia eu sento e sai na hora. Sento e sai na hora. É uma coisa assim, depois que eu faço aquilo, a primeira coisa que eu faço já é, tem um papelzinho ali, já vou escrevendo a harmonia, cifras e as notas, já vou colocando as notas na divisão de tempo certo, para não perder o que está vindo. Às vezes eu gravo, quando é muita coisa que vem de uma vez só, eu ligo o computador para gravar e toco mesmo, assim, a grosso modo, toco, já junto outra coisa, toco a outra, vou guardando tudo ali gravado para depois ir lá com calma e refazer. Tem esse lado, não pensa que vem assim pronto na minha cabeça. Não, vem um esboço. Né? Esse material, ele está em alemão? Ou como é que esse você material traduziu não, ele? Esse material aqui, ele estava em alemão, eu tinha ele em alemão, eu tinha traduzido, mas depois eu encontrei uma versão em inglês que ficou mais fácil de traduzir, né? Então eu comecei a traduzir. Eu já traduzi tudo, mas eu peguei lá alguns pedaços que tem. Seria legal, né, Iago, o pessoal ter algum link para poder Mas eu ver acho esse que material. tem um link disso aqui hoje. Eu acho que já existe essa tradução. Em inglês? Não, em português. Em português já? Em português. Que eu passei isso uma vez para um amigo meu, e ele falou, não, isso aqui tem na internet já traduzido. Que seria legal se você descobrisse isso aí, Iago, para a gente passar o link para o pessoal olhar esse material. Eu te passo o nome do link, a gente, depois da live a gente procura aí, e aí você coloca o link para o pessoal ir lá e ler isso aqui com calma. Seria legal. Com calma, né? E aí na estreia a gente já deixa na descrição. Inclusive ela também, mas como o pessoal que está assistindo ao vivo, como é que eles vão saber? O pessoal que está aí agora. Porque para botar depois. Olha, dá o nome da jornalista. Escreve aí. Eleonore Bom. Agora eu vou te soletrar. Bother. Pelo nome da jornalista, eu acho que vai aparecer o artigo. Tá, saiu o site aqui da Goethe Isso, está no site, é no site do Goethe, exatamente. Então tá bom. É no site do Goethe. Então eu vou mandar aqui pro pessoal. Tá em português já? Não tá em português. Não? Não. Então não vai adiantar. Se for em alemão, não adianta para a maioria. Tem sim, eu acho que esse amigo meu falou que era no site no Goethe que tinha em português. Tá. Será que, bom. Eu vou pesquisar aqui, eu vou ver se eu... Dá uma pesquisada. Pesquisa aí, você fala pra gente aqui. Tá? Dá uma pesquisada e fala pra gente aqui. Senão eu pesquiso depois e dou um jeito de passar para você. Tá bem. Tá bom? Aí, você viu que ela respondeu isso aqui? E depois ela faz uma outra pergunta, a Eleonore. Quando uma pessoa que compõe música afirma que a sua inspiração vem de um sonho, o que acontece na verdade? Se alguém diz que ouviu uma música em um sonho, entramos no terreno autobiográfico. Se é verdade, ninguém sabe. Ela não pode, como, né? Também não é possível dizer que alguém pensou durante semanas
sobre uma nova composição e por isso sonhou com ela. Não, porque não é intelectual para a pessoa ficar pensando Olha desse aqui, jeito. quer dizer, em cima ela falou uma coisa, embaixo ela deu a resposta. Sim. Assim como nos sonhos, elaboramos coisas que estamos lidando. Aí ela fala, disso que eu te falei, entendeu? E ela perguntando, é possível transpor diretamente as inspirações do sonho? Você transpor aqui? O interessante, ela responder, é que, sendo uma esfera visual, o sonho dita claramente a quem compõe impressões acústicas. Olha que legal. E quando ela fala que o sonho é autobiográfico, isso aí, é porque o autobiográfico é assim, um sonho tem muito conteúdo pessoal. Por isso que ela está falando que não é apenas isso, né? Que tem alguma coisa a mais. Então ela diz que talvez no sonho aconteça um acoplamento sinestésico de impressões auditivas e visuais. Aí que eu falei que isso lá na catedral, porque era uma coisa só para você. Exatamente. Eu via isso, né? Eu tinha essa sensação Sim. de que era uma coisa só. Então, ela diz que pesquisas neurológicas mostram que as percepções musicais e visuais estão conectadas. Olha que interessante. Cara, quando você ouve música, você... Isso, porque a gente escuta a música aqui, pelo som se propagando pelo ar, entrando aqui. Quando você está fora do corpo, o aparelho auditivo está no corpo. Como é que você escuta a música lá fora? O corpo sutil, né, o corpo astral, perispírito, ou psicossoma, ou corpo espiritual, os sentidos ou parasentidos funcionam como uma coisa só, Áureo. Não é igual aqui que você tem 5 sentidos, cada um captando uma faixa de vibrações. Lá fora é tudo integrado, cara. Som, visão, percepção. Você consegue sentir algo sem tocar. Então, como a pessoa está fora do corpo durante o sono, essa captação ela é integral. O problema é que na hora que ela encaixa, o cérebro não consegue entender isso, porque para ele é tudo separado nos 5 sentidos, né? Então, ele borra aquela percepção parecendo um sonho para tentar entender de alguma forma. Só que a sensação do que você captou lá não é somente algo intelectual, por isso que acaba registrando mais no chakra cardiorrespiratório. Eu percebi isso ao longo de muitos anos, que às vezes eu tenho alguma saída do corpo, eu percebi que nem o próprio peso do nosso lá, ele é diferente. Eu me lembro que eu tive uma saída do corpo, que eu estava numa rua que depois, de uns 3 ou 4 anos, eu vi uma foto e era a rua onde eu fui. Era uma rua em Cuba. Tá. Uma rua daquelas antigas, aquelas casas velhas, antigas. E eu caminhava num lugar e tinham figuras completamente desnorteadas, figuras assim apáticas, que caminhavam brancas, né? Vestido em casacos, como se fosse aqueles darks, né? E eles caminhavam, mas não percebiam nada, não olhavam para mim, não olhavam para o ambiente, não, estavam completamente alienados, né? E eu escutei uma música tocando. Eu olhei para cima e vi que era uma casa velha, tinha uma varanda assim, mas eu peguei simplesmente, me impulsionei, eu subi e fiquei na varanda. Foi quando eu vi um ambiente de uma banda tocando lá na frente, fora de rotação a música tocava fora da rotação, sabe? Com o disco ficava fora de rotação, e aquilo era aquela coisa repetitiva, e aquele monte de homens, mulheres ali, tudo jovens, inclusive, assim, semi-conscientes, né? Assim, balançando o corpo assim, de forma quase, sei lá, translocada, né? Uma coisa bem difícil de interpretar, um visual bastante dark mesmo, sabe? De ver. Então, nem o peso você tem, né? Não tem. A gravidade não afeta o corpo espiritual. E pelo jeito, esse lugar que você foi lá, esses são espíritos aí desencarnados, semiconscientes. Tem um monte, cara, no mundo inteiro. Tem um monte isso aí, tá cheio. Isso aí, todas as tradições sempre falaram, né? Algumas mais, outras menos. Parece The Walking Dead esse pessoal. Sim, isso é uma boa. Sabe o que acontece? Boa. Às vezes alguém fala para mim, eu vi um espírito ali, ele era estranho, era exótico. Não é que ele é um desencarnado e ficou exótico, ele já era estranho cá embaixo, ele só desencarnou. Então, uma entidade estranha é um ser humano estranho que desencarna. Então, aqui a pessoa já era complicada, só que aqui a aparência engana. Você pode pegar uma pessoa que seja um serial killer e que
é um pilar de moral da comunidade e ninguém desconfia. A história está repleta de exemplos, porque a pessoa olhando a aparência, você não percebe a intenção real. Os grandes serial Só que killer, os grandes todos serial são killers grandes psicopatas. psicopata que se disfarça. Quando essa pessoa sai do corpo, Auro, o corpo espiritual não tem como esconder. Os caras parecem deformados, parece zumbi meio assim fora, porque já era esse o padrão dentro, apenas a pessoa disfarçava. E isso a gente vê nas saídas do corpo, mas também você tem na clarividência de uns, na mediunidade de outros. É uma coisa que eu lido com isso há tanto tempo, cara, levado por mentores para dar passe a esse pessoal, ajudar a soltar, ajudar a tirar um pouquinho desse peso. Tem milhares de outras pessoas que fazem isso durante as saídas do corpo, como tem sensitivos aqui que fazem isso, curadores, médiuns. E esse tipo de trabalho, Auro, que o mundo sequer sabe, é um trabalho social e espiritual de ajuda à humanidade, porque essas entidades no campo, elas criam uma pressão espiritual que entra pelo chakra coronário dos encarnados, causando pensamento estranho, coisas ruins. Então, ao tirar esse pessoal, você alivia o peso extrafísico de vibrações e mentes sobre os encarnados, que se sentiriam mais pesados, mais negativados com essas presenças. Então, você tem na malha social humana médicos, benfeitores da comunidade, policiais, sadios, honestos, um monte, bombeiros. Você tem todo um monte de gente que o seu trabalho beneficia o coletivo. Extrafisicamente, existem pessoas que beneficiam o coletivo, passando luz, assistência espiritual e soltando esse pessoal. Só que esse pessoal não tem o reconhecimento da humanidade que sequer acredita nisso. Claro. Então, isso que você viu, cara, essas entidades lá em Cuba, como podia ser aqui em São Paulo, qualquer outro lugar, é uma realidade quando a gente sai do corpo, em alguns ambientes, é claro. Muita gente, às vezes, quer sair do corpo para ir em Orion, e aí é levado ali num lugarzinho aqui em Diadema, na Baixada Fluminense, onde eu cresci, para poder soltar uns caras, ou vai levado ali na Paulista, noite cheia de entidades, porque o pessoal pensa que é só ali. É em todo lugar. É o ser humano, com a sua mente, ele emite vibrações, formas mentais, energia que acabam atraindo situações, né? E aí entra uma coisa legal, o poder da música na assistência espiritual, Áureo. Seja a música, por exemplo, só a música. Tá? Quantos estão assistindo a gente agora que em muitas ocasiões estava escutando a música que você fez num dos seus trabalhos, ou a pessoa estava meditando, ou ela estava fazendo um trabalho de pensar o bem da humanidade, ou um grupo inteiro que se reúne e gosta de música, escutando música e vibrando. Então, o músico, ele tem um poder de afetar pessoas que ele jamais vai conhecer, Áureo. Sabe quem falava isso? O Charles Webster Leadbeater, na Sociedade Teosófica, foi um dos primeiros a falar no início do século XX, dessa influência da música na humanidade. Então, a música que você faz, por exemplo, quantas vezes tinha um grupo ou uma pessoa que, inspirado pela tua música, pela beleza, pensou algo bom e irradiou, e isso ajudou nesse trabalho espiritual. Então, o músico também é um benfeitor da coletividade, quando a sua música cria um impacto que beneficia, isso seja a nível popular. Agora, na tua área, o tipo de música visionária que você sempre fez, ela acaba entrando. Quantos grupos de espiritualidade trabalham com a tua música? Então, de alguma forma, você também está ajudando nesse trâmite. E me lembrou, você estava falando, me lembrou naquele livro do André Luiz, o Sexo e Destino, tem um momento em que ele leva o André numa casa e o André fala, nossa, que mulher linda. Eu lembro. E o mentor fala para ele, espera que ela vai adormecer. E vai sair do corpo, você vai ver o que sai daí, né? A hora que ela adormece, o André sai correndo de tão feia que ela era. Eu lembrei disso quando você estava falando ali, né? Não, a música, de fato, ela influencia muito, muito, muito as pessoas. Por quê? A música o som, eles são moléculas sonoras. E as moléculas, elas chegam em você. Muitas pessoas falam, como é que um produtor de legumes na Europa que colocava música e os legumes, os tomates, a abobrinha, a berinjela, cresciam muito mais e, o que é importante, muito mais saborosas elas eram.
Você falava, pô, o legume escuta a Isso música? não tem aparelho auditivo, Então, como é que o legume vai música? escutar a música? A molécula sonora bate Sim, nele sim. e entra nele. E deve acontecer alguma coisa que eu não sou uma pessoa capacitada para dizer o que se passa. A molécula sonora, mas ela bateu no tomate, ela bateu no legume, ela bateu ali e entrou. Quando ela adentra, deve criar algum processo, quando ela quebra e ela abre lá dentro, deve acontecer algum processo que transforma o, o legume, as hortaliças, que era o alface também. O alface crescia muito mais, ele tinha assim uma coisa absurda e ninguém descobria como é que ele fazia. Existia inclusive um japonês que todo ano esse japonês ganhava o concurso de saquê. Ninguém conseguia fazer o saquê melhor que o do homem estava. Quando ele estava muito velhinho, já prestes a morrer, ele então contou que não tinha segredo nenhum. Ele apenas colocava música enquanto ele produzia o arroz, na plantação de arroz, e depois, durante o processo do saquê, ele deixava a música tocando o tempo inteiro, e acontecia isso, mas ele não sabe também o porquê. Ele não sabe porquê. Isso é uma história real, né? Ninguém descobriu, e ele também não sabia o porquê, mas acontecia. Por quê? Eu creio que seja isso, o impacto da molécula Provável. que bate ali. Então, a música vai influenciar você? Vai. Eu digo o seguinte, às vezes, você se torna aquilo que você come, mas eu acho que você se torna muito mais aquilo que você escuta. Porque dependendo do tipo de música, e eu não estou criticando, nenhum, não estou aqui julgando essa ou aquela música, ou dizendo qual é melhor e qual é pior. Eu apenas costumo dizer o seguinte: tomem cuidado com aquilo que você ouve. Dependendo de como aquelas frequências chegam a você, vai te causar uma influência. Essa influência, o Wagner, ela pode ser uma influência física, bater no físico, ou seja, o excesso de volume alto. A música não se escuta nem alta e nem baixa, porque a música baixa também te incomoda. Você vai no mercado, está tocando aquela musiquinha de fundo, e você fica ali, você não consegue identificar qual é, porque você não está escutando. Isso incomoda, né? Já perceberam isso, né? Se tiver muito alto, você fala, está muito alta essa música, está me incomodando. Você tem que achar o volume correto para você, porque há variações, cada pessoa tem uma audição mais apurada, outras nem tanto. Mas para mim, quem vive numa cidade grande, né, que perde a audição facilmente, encontra aquele volume certo e seleciona o que você ouve. Como eu vou selecionar, Áureo? Como assim, Áureo? Ora, vamos pegar. É fácil. Veja o que você sente em determinadas músicas que você ouve. Primeira coisa, como você se sente depois que você ouviu? Depois. Nós já falamos isso em outras lives que nós fizemos junto. O sujeito vai na discoteca, na danceteria ou na balada hoje, né? Nosso tempo era discoteca, né? Discoteca. O Iago nem sabe o que é isso. Você sabe o que é discoteca? Ele não sabe, não. Não? Então tá. Nunca foi numa discoteca, então tá bom. Bom, o som grave, ele bate em você. Quando o indivíduo sai da danceteria, ele sai assim, exaurido, com uma pseudo-sensação de que ele está relaxado. Exatamente. Certo? Exausto. Ele está exausto, porque o som grave foi tão forte que bateu na rata e deixou a narrata, coitada, de ponta cabeça, que virando ao contrário, chakra né? peitoral, cara, fica zoado com essas pancadas. Fora a adrenalina que dispara, porque o corpo recebendo pancada sonora, ele não sabe o que é, ele reage. Sim, então, por claro. instinto, dispara o mecanismo de adrenalina a partir das glândulas adrenais, e essa adrenalina disparada que acelera, ela queima a reserva de energia do corpo. Quando acaba, o cara está exausto. Está exausto. Você pega, por exemplo, as cantatas de Bach, Johann Sebastian Bach. Ele trabalhava muito com essas cantatas, que são o quê? São trechos dos evangelhos, dos 4 evangelhos. Ele pegava os trechos dos 4 evangelhos e você escuta o coral cantando, eles estão cantando em alemão. E eles cantam em alemão
trechos do Evangelho. Ou seja, mesmo que você não esteja entendendo, e agora eu vou fazer uma pausa aqui, e você vai colocar o que eu vou te perguntar. Quando eu escuto o mantra em sânscrito, eu estou entendendo? Não. Funciona, Wagner? Funciona demais, Então, porque tem uma conexão energética com o que está sendo evocado. exato. Você pode ouvir a cantata de Bach em alemão, não tem problema. Você está escutando a vibração das palavras do Evangelho. Marcos, Lucas, seja ele qual for ali, porque o Bach compôs vários, Uhum. pegando trechos. Então, o coral está cantando aquilo é de uma vibração intensa, essas palavras têm uma vibração Sim. muito forte, como tem o sânscrito no mantra, né, que a gente canta lá o Om Burburvaha Isvaha, Gayatri Tatsavitu Mantra. Vaneriam, isso tudo vibra em nós. É a mesma coisa quando vibra na música de Bach. Quando você escuta a música barroca de Vivaldi, por exemplo, que é a mais conhecida, são as 4 estações de Vivaldi, mas tem muitas outras coisas de Vivaldi que são interessantíssimas de se escutar, também é muito importante. Quando você escuta modernamente um mais conhecido, como Kitaro, a música do Kitaro, que é mais conhecida, e a própria Enya, a Lorina McKennitt, as letras dessas músicas são muito, muito espirituais. Então, essa música influencia você de uma forma muito benéfica. Uhum. Eu cito a música clássica, porque a música clássica ela é realmente, nessa época, feita toda em cima da religiosidade, Sim, sim. como diz aqui a nossa musicóloga. Não tinha esse fato. No século XIX para frente, depois que nós entramos no século XIX, é que começou essa visão mais radical da harmonia, da harmonia. Mas tudo pensado, tudo calculado. Obviamente que os caras que fazem esses cálculos, essas harmonias, são profundos conhecedores também. Não é qualquer um, não. Uhum. São pessoas que eu respeito muito, autores que eu respeito muito também, escuto eles também. Mas já não tão ligados a essa religiosidade. Felizmente, parece-me que, não sei se é uma impressão minha, depois do ano 2000, começou a aparecer muita coisa na música clássica moderna que já tem essa influência, religiosa. Ah, O próprio interessante. Philip Glass já tem. O Ravi Shankar, quando veio para cá na década de 60, do Oriente para cá, trouxe essa influência Uhum. para cá. E muita gente, naquele momento, ficou deslumbrado com a música da cítara. Como George Harrison, né? Que foi um cara que pegou dentro do pop, e ele mesmo depois fora da banda dos Beatles, que ele continuou a carreira solo dele, se você pegar as letras, né? Lá vem o sol, escuta lá aquilo ali, é uma referência clara a um estado de espiritualidade Sim. superior. Todos eles têm essa coisa. O John Anderson, em Topographic Ocean, Todo baseado no Paramahansa Yogananda. todo parafraseado lá, né? Isso. Com o Yogananda. Então, essa influência é muito importante. Por isso que eu quis levantar esse tema hoje, para reforçar as pessoas Sim. que estão aqui, porque nós estamos num grupo que praticamente estudam espiritualidade. Estudam a espiritualidade. E a música é muito importante dentro da espiritualidade. Ela segue falando aqui da espiritualidade, a relação com a música, que tem como ela eleva a pessoa que ouve música. Você conseguiu achar o link aí, ou alguma coisa em português? Não. Não, ainda não. Eu consegui fazer a transcrição da página, é possível. É possível? Não, mas eu acho que tem mesmo. Esse amigo meu me falou que tinha certeza que tinha. Esse amigo meu falou. Então vamos Tem fazer que ter. Vamos fazer o seguinte. Procura por Magdalena Zorn, Z-O-R-N. Magdalena Zorn. Isso, beleza, procura por ela, que é a musicóloga. Aí da Universidade de Frankfurt. Deixa eu ver se dentro do site eu consigo traduzir. Digita o seguinte:
a influência de Goethe na música. Digita isso, a influência de Goethe na música, porque esse estudo é feito dentro da Universidade Goethe. Tá. A influência de Goethe na música. O sonho também serve como legitimação. Aí. Tá Aí dá aí? em português. Tá aí. Achou? Achei. Então, faz o favor, coloca aí o link para o pessoal no chat e coloca também, depois não podemos esquecer, quando entrar lá no meu canal, que essa As descrição referências esteja lá, das tem que avisar o descrições. Diego, tá? Tá bem. Para não esquecer, ainda bem. E manda o link para mim também, que eu quero ler esse artigo. Pô, que ideia que me depois. veio na cabeça agora, de perguntar, porque eu vi aqui que ela, né, que eu sabia que era o nome dela e ela era da França, eu falei, pô, procura, né, a influência de Goethe, porque Goethe teve uma influência muito forte nessa questão da música com a espiritualidade. Sim. Ele teve uma influência muito forte, ele era um verdadeiro admirador de Wagner, e ele diz que o Wagner falava que toda a música dele ele sonhou. Tristão e Isolda, a ópera Tristão e Isolda, ele diz que foi todinha sonhada. Tá, e só lembrando que quem era fã do Goethe era o Rudolf Steiner, que se baseou num monte de coisa. E ela diz aqui que um dos grandes... ela segue falando, né? Talvez em pessoas musicais, uma impressão onírica em forma de som permaneça na memória. Que é o que eu falei, que chega Sim. aqui, você lembra. Uhum. Você lembra, olha que sensacional isso que ela fala. Pesquisas neurológicas mostram que as percepções musicais visuais estão conectadas. Elas dizem que aqui os olhos e os ouvidos convergem no córtex associativo à compreensão musical e, portanto, auditiva e visual. Aí, mais para frente, ela diz o seguinte, o que elas estão levam do sonho a uma tradução. Um argumento a favor da interpretação sinestésica, isto é, que considera que as composições oníricas conectam o visual e o auditivo, é que as peças em questão do século XX, por exemplo, Trans, de Karlheinz Stockenhausen, um grande compositor, do qual a banda King Crimson, né? Você tem o Stockenhausen aí, uma foto dele? Ele é um cara que trabalhava no estúdio, ele tinha um estúdio, não era só um compositor, absolutamente absurdo que ele compõe. As pessoas vão estranhar, não é uma música no sentido musical. Ele junta sons que remetem a sons que o universo produz, né? Tem aí? Já está na tela para todo mundo. Tá, esse é o Karlheinz Stockenhausen, tá? Ele era o quê? Inglês? Ele é alemão. Ele era alemão, né? Deixou uma obra fantástica. Você está dizendo que o Robert Fripp do King Crimson e o Robert Fripp se inspirava muito em Stockenhausen, o King Crimson. Tem também foto do King Crimson aí, a banda? Ou é uma foto dos caras aí, pessoal, também? É uma das bandas pioneiras do rock progressivo. Em 1969, eles lançaram uma obra fundamental que é considerado um grande marco no rock progressivo, In the Court of the Crimson King, que é um clássico absoluto, né? Isso muito antes do Yes, do Pink Floyd, o Genesis ganhar proeminência, esse trabalho do King Crimson, o Robert Fripp, gênio da guitarra. E nesse disco, Auro, o vocalista era o Greg Lake, que um ano depois, em 1970, junto com Carl Palmer e o Keith Emerson, formaria o Emerson, Lake and Palmer. Mas os dois primeiros discos do King Crimson são com ele. Ainda era o Greg Lake no vocal. Greg Lake no vocal. Exatamente. Tá? Conseguiu aí, Iago? Tudo bem. Tá. Eles dizem aqui uma coisa, ela pergunta uma coisa, é possível aprender isso musicalmente? Isso é, podemos ouvir se uma peça surgiu ou não a partir de um sonho? O ouvinte, você que está aí, que vai escutar, você consegue ver isso? E ela diz aqui, a peça Trans, de Stockenhausen, por exemplo, utiliza uma técnica compositiva muito avançada, que pode ser ouvida. E esse incrível caráter avançado caracteriza todas as composições oníricas. Olha o que esse cara fez. Ele fez uma peça que sintetiza tudo o que foi sonhado. O sonho concede a permissão para adentrar um novo terreno musical. O sonho concede a permissão para adentrar em um novo terreno musical.
Eu acho Cara, que dá margem para pensar um monte de coisa, isso além da própria característica isso dá um do curso, sonho. né, teu? Cara, as experiências fora do Isso dá um corpo, curso, um os curso é fazer estados um curso, alterados de né? consciência, tá tudo. Conseguiu achar aí o King Crimson para mostrar? É a terceira imagem que eu tô baixando pra ver se... Tá, mas que imagem que a gente vai ver? Eu e o Auro, por clarividência aqui? Porque cadê o. Ele quer que a gente veja as imagens por clarividência, ô Auro. Cadê o computador aqui para a gente ver, cara? É. Entrou na tela de todo mundo. Olha, isso aqui eu tirei do livro do Goethe, viu? Ele diz o seguinte: a música tem um propósito moral e espiritual, despertando sentimentos mais elevados nos seres humanos. Goethe falava isso da música. Ele era um cara que tinha assim uma certa divergência com Beethoven, pelo característica furiosa de Beethoven, né? Beethoven era um cara que era furioso. Certa feita, o Goethe estava num spa tomando sol e o Beethoven foi fazer alguma coisa lá. Quando ele saiu, ele viu o Goethe ali, meu Deus, ele esbravejou. Você, um cara, o que está fazendo aqui no meio dessa burguesia? O que você está fazendo aqui no meio desses milionários? Você não sei. Porque ele ficou assim, transtornado com o Goethe. O Goethe ficou quietinho ouvindo. Aí ele virou as costas e foi embora. Aí o Goethe falou a célebre frase, né? Um ser absolutamente indomável. Aliás, eu consegui lá em Portugal, da última vez, eu tinha ido para Lisboa, de lá fui para Alcobaça, que eu iria dar uma palestra em Leiria, que era perto, fiquei hospedado em Alcobaça, e de lá de Alcobaça com meus amigos, eles me levaram em Óbidos, que é uma vila medieval, cara. Nossa, maravilhosa. Maravilhoso. E tinha uma livraria, eu fico doido em livraria e loja de disco, Áureo. Eu trouxe algumas coisas do Fernando Pessoa que eu não tinha, que eu sou fã, tenho muita coisa, e trouxe um livro dessa grossura contendo extratos de textos e poemas do Goethe. Estou doido para entrar de férias aí a partir daqui uns 15 dias, e durante as férias vou mergulhar nesse material do Goethe aí, que eu gosto, cara, inspiradíssimo, porque eu fui conhecer o trabalho do Goethe não pela parte de literatura, mas porque o Rudolf Steiner, que eu admiro muito, não, eu também, por causa dele. O Goethe, aí eu fui ver quem era o tal do Goethe e vi a sumidade que ele era, cara. Não, e eu, ainda mais eu que sou um fanático por Nietzsche, eu sou um seguidor de Nietzsche, tenho uma opinião do Nietzsche, completamente diferente dos especialistas, dos filósofos. Eu não sou um filósofo, eu sou um maestro, mas eu sempre me dediquei à filosofia como autodidata. E eu discordo quando eles dizem que ele morreu num asilo completamente desequilibrado mentalmente. Isso sempre me chocou muito, até que eu vi uma foto muito rara do Nietzsche deitado na cama, nesse asilo, olhando numa janela, Wagner, uma janela grande, antiga, lá fora um jardim simplesmente maravilhoso, aqueles jardins europeus maravilhosos, sabe? Meio floresta, meio jardins, e ele olhando com aquele olhar em êxtase, como se ele estivesse vislumbrando algo divino. Então ele não estava, eu não acredito que ele estivesse desequilibrado mentalmente de forma nenhuma, ele simplesmente, no meu entendimento, eu posso pecar pelo que eu vou falar agora, talvez um filósofo pode até me criticar. Eu acredito que ele entrou num estado de transcendência. E nesse estado de transcendência, você sabe como descreve Rajneesh, muitas vezes a pessoa fica meia parecendo que ela está fora de sintonia, né? No mundo aqui. Então eu acredito que ele não estava mentalmente perturbado. Eu acredito que ele fez a transcendência, mas talvez por falta de alguém que tivesse uma espiritualidade do lado dele, para dizer, você não está vendo coisa, não. E a frase dele, que eu sempre uso, até brincando com meus alunos, essa frase: a Terra é o manicômio do sistema solar. Essa frase é tirada dele, viu, Iago? Você já botou o link aí para o pessoal. Olha o pessoal aí do... Tá, aí está a foto do King Crimson, ali o do meio é o Robert Fripp, o líder da banda. É o líder da banda. E essa fase aí pela foto já não tinha o Greg Lake, isso é mais ou menos por volta de 1971. Essa foto porque o King Crimson ele teve várias formações, Áureo,
e depois que o Greg Lake saiu, alterou-se a formação, assim, era o In the Court of the Crimson King, depois veio um segundo disco, o terceiro, que tem uma música com John Anderson, maravilhoso. Né? O terceiro é o Lizard, e já no quarto trabalho, né, que já ele envolvendo mais para o lado do jazz, tem um saxofonista ali que é o Mel Collins, tá ali à esquerda, né? E é essa fase da banda por volta de 1971. Depois, em 72 para 73, ele mudaria a banda inteira. Aí a banda ficaria com o John Wetton no vocal, o Bill Bruford na bateria e o David Cross no violino e ele na guitarra, né? O King Crimson dificilmente ficava com uma formação estável muito tempo. O Robert Fripp era a única constante e ele é um guitarrista assim genial. Que inspirou gerações de músicos. Você está informando que o Robert Fripp do King Crimson se inspirou. Tinha esse lado dele. Isso quando, inclusive, lembrando que o Robert Fripp teve trabalho junto com o Brian Eno. O Brian Eno, vários trabalhos com o Brian Eno maravilhosos, que naquele momento, quando o Brian Eno começou com a música eletrônica, que ele fez Music for Aeroporto, fez um outro, tem o Music for Plateau, sim, né? Plateau, aquilo já é um início da música New Age, já é o início da New Age ali, na verdade, fortíssimo. Sim. E até hoje, ele continua atuando, o Brian Eno continua atuando. Recentemente eu peguei um vídeo dele numas ruínas, um concerto que ele fez numas ruínas, ele canta uma música maravilhosa. Eu tenho material dele, além com o Fripp, tem um material dele com o David Sylvian também. O David Sylvian, muito bom esse material. Também. E o curioso, olha, para quem não conhece o Brian Eno, é que ele começou a carreira numa banda de glam rock que era o Rock Music. O primeiro disco do Rock Music é ele, tá lá o Brian Ferry junto com o Phil Manzanera na guitarra. E o Brian Eno, acho que ainda participou do segundo, mas o primeiro que foi o estouro, em 1972 do Rock Music, é um gênio musical. Então, não sabia que o Robert Fripp tinha tido a influência dessas. Tem. Então, o Robert Fripp, da banda King Crimson, tem. Aí eu em casa estava pegando, eu falei, puxa, mas qual foi uma banda que eu poderia ligar, que teve influência dessa música avant-garde, né? Aí eu lembrei do Gentle Giant. No Gentle Giant já era mais pro rock, tinha mais uma pegada de rock às vezes, né? Se bem que as harmonias eram bem difíceis de entender. O Gentle Giant é só para iniciados, né? Só para iniciados, né? Você mostra Gentle Giant para alguém, cara, sem preparo, a pessoa fala, não gostei, porque esses caras, eles não tinham uma fórmula definida, eles tocavam muito e tocavam vários instrumentos e o som deles era totalmente diferente. Então, isso é importante eu falar como músico. Gente, quando você vai aprender inglês, você tem problemas com a pronúncia. Então, nós temos o inglês abrasileirado, né? Que a gente fala aquele inglês brasileiro. Você, para chegar a falar o inglês com a pronúncia, é muito difícil. E você não consegue entender quando vê o inglês falando. Você sabe falar o inglês, mas você tem dificuldade de entender. Até o momento que você vai para os Estados Unidos e fica lá 3 meses. De tanto o cérebro ouvir, você começa a entender tudo que os caras falam. A música é igual. Muitas vezes você ouve uma música desse gênero, mais sofisticada, num primeiro momento o cérebro reage. Não gostei. Na verdade, ele quis dizer, não estou entendendo nada. Isso não é música, isso é esquisito demais. Por quê? Porque nós não fomos educados aqui na América Latina, nós não temos uma educação como na Europa, que a criança já cresce ouvindo música clássica. Sim. Toda casa tem um piano. Então, tem uma influência da música clássica. Ele já vem ouvindo aquilo. Quando ele atinge uma certa idade, a maturidade, ele ouve aquilo e compreende, porque o cérebro é como o cara que viveu 3 meses lá nos Estados Unidos, ouvindo todo mundo falar inglês. Você fala inglês, você não come lá. Sim. Você tem que falar e tem que entender o que o cara está falando. Você tem que dar um tempo para o seu cérebro entender uma música. No caso do Gentle Giant, é isso. Quando você põe e fala, não, eu não gostei disso. Começa a ouvir. Começa a escutar, deixa o ouvido ir acostumando, deixa o cérebro ir. Chega uma hora que quando você sai disso e vai ouvir a música comum, você fala, credo, isso aqui é horrível. O Jethro Tull também sofisticado, uma música extremamente sofisticada. Cara, o Gentle Giant,
Eu estava outro dia falando com um amigo. É incrível como eu escutava na adolescência e escuto hoje me emociona, cara. Ah, sim. Tem algumas bandas. Como é o nome daquele que tem as cartas do baralho na capa? Aquele é o Power and the Power Glory, and the Glory. 1974, que é um dos discos deles que eu mais gosto. Eu também mais gosto. Cara, tem algumas bandas que continuam me emocionando. Até o Gentle hoje. Giant, o Yes, Não, Yes é sem o Genesis, né? O Genesis, são coisas assim. maravilhoso. E na parte mais assim, pop rock, tem uma banda inglesa que eu adoro, que é o Iona. Iona O também Iona, adoro. cara, com a Johnny Hogg. Eu adoro Iona. Cara, que emocionante aquilo lá, é legal. Ô, Iago, você não apareceu, não falou nada. Esse cara tá no programa hoje, ou Aula? Não sei. Porque ele estava lá em Caraguatatuba no evento, chegou, a mente dele ainda tá lá. Você vê que ele chegou e falou assim: vamos falando aí que eu tô me ajeitando aqui. Ele tá no programa. Clima de praia, né? Clima de praia, né? E tava bom. Tava bom, né? Muito bom. Então vamos lá, fala alguma coisa para o pessoal ver lá. que você está encarnado ainda. Deixa eu aparecer aqui. Olá, pessoal, tudo bem? Estou presente aqui. O Wagner falou sobre hoje o sorteio que a gente vai ter. Então, para quem está chegando agora e ainda não sabe como funciona, né, aqui os sorteios, antes a gente fazer aqui no YouTube. Agora a gente está fazendo lá pelo grupo no WhatsApp. Aqui na descrição tem um link de como você acessar o grupo. É só você clicar, você vai para esse grupo do WhatsApp. É um grupo silencioso, não tem bom dia, boa tarde, boa noite. Apenas informações do que estão acontecendo aqui no Falando de Consciência e Espiritualidade, inclusive o sorteio, que tem um link lá na descrição, você pode clicar e aí você já vai colocar seu nome, nome, telefone, e lembrando que todos os sorteios que a gente faz aqui, eles são para território nacional. Então, eu sei que tem muitas pessoas que assistem que é de fora daqui do Brasil. Vocês também podem participar e caso vocês ganhem, vocês podem enviar para alguém que está aqui no Brasil, tá bom? Então, para participar do sorteio, hoje a gente vai ter quais livros mesmo, Wagner? Nós vamos ter O Oculto Feminino e A Chave para a Teosofia da Blavatsky. E aí, como que a gente faz os sorteios? Amanhã, quarta-feira, às 19 horas, eu entro no grupo, né, já libero lá o link, vocês vão acessando, vão colocando lá as informações de vocês, e aí eu coloco lá o resultado para todo mundo, passo a gravação, e aí já saem os vencedores, tá? Sobre as perguntas de hoje, lembrando que a gente está com as perguntas aqui sobre o tema. Vamos responder. Falando de consciência e espiritualidade, a gente tem a preferência a preferência para o pessoal do outro, porque a gente prometeu isso no programa anterior. Manda elas aí. Que aí a gente vai priorizando as que ficaram, se der tempo, a gente responde. Agora, antes ainda, deixa eu ler o texto rápido, para não perder a pegada aqui do King Crimson. Escrevi isso aqui voltando de uma tarde que eu passei lá em Londres com meu amigo Luiz e a minha amiga Vera, que sempre organizam lá os eventos e me dão carona lá, me levam nas lojas de disco, que eu fico louco lá. Estão passeando. A Vera pergunta: Wagner, quer ir no Big Ben? Quer ir? Não, quero que você me leve nas lojas de disco, né? E aí a malha de trens urbanos de Londres é muito boa, muito né? Boa, é maravilhosa. O metrô de Londres é muito antigo, o nosso aqui é melhor, mais moderno. Mas a rede de trens que vai para o subúrbio, e eu ficava ali perto de Wimbledon, onde tem lá... legal ali, hein? Né? Ali é legal, hein? E lá, cara, o meu amigo Luiz me levava nos pubs durante o dia, abertos para almoço, né? E lá tem um prato que você deve ter conhecido quando passou por lá, que é fish and chips. Peixe frito com batata frita. Áureo, eu comia aquele negócio todo dia, cara, é muito bom. Só lá em Londres e na Irlanda também, em Dublin, comi fish and chips também, muito bom quando eu estive em Dublin. Seguinte, e aí quando eu voltei, e assim, eu admirando lá a malha de trens da cidade, e Londres tem gente do mundo inteiro, você tem vida na rua por causa... É uma cidade cosmopolita, clássica, com aquela tradição, né? Eu escrevi esse texto, lembrando que a maioria das bandas de rock progressivo e hard rock... Saiu tudo de lá. A maioria saiu de lá, né? Invasão inglesa. Então, eu fiz um texto chamado Londres, né? E aí escrevi isso aqui de improviso, ainda está sem correção, não passei a limpo. Isso foi no dia 13 de junho de 2025, eu estava em Londres fazendo um curso e uma palestra, tinha vindo da França, de Cazeneuve, lá perto de Marseille, onde eu fui participar como palestrante de um congresso. Então, escrevi isso aqui, Áureo. London. Aqui estou eu, mais uma vez, que era a segunda vez que eu estive em Londres, andando pelas tuas ruas, cheias de histórias. E como no ano passado, os guardiões espirituais que operam no teu plano extrafísico novamente estão protegendo a minha passagem pelo teu solo. Ando e observo as pessoas de vários lugares do mundo
que vivem no teu bojo, no centro da cidade, na universidade e nos subúrbios. E penso nas bandas de rock progressivo e hard rock que, um dia, luziram muito sob o teu olhar. Yes, Pink Floyd, Queen, Jethro Tull, Genesis, Camel, Gentle Giant, Led Zeppelin, Deep Purple, The Who, Beatles, The Rolling Stones, The Moody Blues, King Crimson, Emerson Lake and Palmer e tantas outras. Ah, quantas vezes eu, bem jovem, viajei sem sair do lugar, escutando essas maravilhas, e ao mesmo tempo em que sonhava um dia te visitar. E hoje eu estou andando novamente em tuas ruas, e ainda sonhando e viajando com essas bandas e suas músicas. Antes, eu te conhecia pelas músicas que de ti saíram para o mundo. E agora eu te reconheço melhor enquanto viajo pelos trens que trafegam pelo teu corpo. Ah, London, talvez eu te conheça há mais tempo, quem sabe? Enquanto isso, em meu coração, eu escuto os teus guardiões invisíveis me dizerem: seja bem-vindo novamente. Escrevi isso legal. 13 de junho de 2025, em homenagem a Londres, às bandas que saíram de lá. Tá inédito, cara. Eu nem passei a limpo, né? Fiquei numa correria tão grande de trabalho. Eu vou passar limpo aí, vou mandar depois para vocês. Se couber no Instagram, eu posto lá, porque é uma coisa que não é só para nós, né, Áureo? Um monte de gente está assistindo a gente também. Sim, também. Você põe uma relação de bandas ali muito boas. Muito boas, hein? Bom, Iago, vamos lá para as perguntas, cara. Então, bora lá. Deixa eu abrir aqui o nosso bloco de notas. E a gente vai começar com a pergunta da semana passada do Mansiba, que diz assim: algumas pessoas dizem que certos compositores captam melodias de esferas superiores ou civilizações mais avançadas. Isso seria possível e isso acontece durante o jejum? E ainda mais o Áureo, que é mestre de jejum, cara. Então, exatamente. O jejum não é só para isso, não. Como é o nome dele? Mansiba. Mansiba, o jejum não é só para isso, não. Quando eu faço... Eu nunca fiz o jejum de 30 dias. Eu ainda não tive coragem de fazer o de 30 dias. Eu acho um pouco... Ainda não me sinto preparado para isso. Mas o de 3 a 6 dias eu já consegui fazer. O mais comum que eu faço é 3 dias. Você ganha uma capacidade de visão, de foco, de lucidez muito grande. No começo você até chega a se assustar, porque depois do terceiro dia, a fome é o de menos, tá? O primeiro dia, as primeiras 24 horas é um pouco difícil, mas depois não, depois tranquiliza. Vai tomando sua aguinha com um pouquinho de sal, vai tomando água comum, ali pura, tal, vai segurando, é tranquilo. Mas começa a vir uma lucidez muito grande. Se você vai escrever alguma coisa, se você vai ter alguma questão profissional que você não está conseguindo resolver, faça o jejum. Faz 3 dias de jejum. Você vai ver que a solução brota. Por quê? A partir do momento que o nosso metabolismo vai se purificando de não ter os alimentos, a nossa capacidade de raciocínio começa a aumentar e começa a silenciar o pensamento. Você percebe que o pensamento se acalma muito. E nesse silêncio do pensamento brota o que você quer saber, a resposta que você busca. Acho que a questão da música que você perguntou, nós hoje, no programa de hoje, acho que respondemos, né, Wagner? Sim. Está respondida, porque, né? Essa pergunta foi feita no anterior e hoje veio o assunto. A resposta está aí. Vamos lá, Iago. Outra. Próximo, vamos lá. Pergunta do... Joga ali no computador para a gente ver na barra. Esses são um bloco de notas. Tá bom. É da semana passada. E é do Dani Vinhas, que diz assim: um abraço para o Wagner de Boston. O Áureo poderia compartilhar quais são os mantras favoritos dele? Como é o nome da pessoa? Deixa eu ver de novo. Dani Vinhas. @ Dani Vinhas. Dani. Está em Boston. Dani, eu vou falar alguns, quais são os meus prediletos. Olha, eu particularmente eu gosto do Hare Krishna. Eu acho que o Hare Krishna é um mantra muito... O Hare Rama, Hare Krishna. Hare Rama, Hare Krishna. Rama, Rama, Hare Hare. Krishna, Krishna, Hare Hare. Eu gosto muito de cantar esse mantra. Muito. Por quê? Ele é um mantra que tem muita vibração, já muita egrégora,
e ele realmente dá uma felicidade quando você pratica o canto. Como sempre eu digo, não vai cantar uma vez 15 minutos e falar, nada mudou, estou igual, não vou fazer mais. Não é por aí, gente. Tudo precisa um tempo dentro de nós. Nós somos condicionados, pessoas extremamente condicionadas no mundo moderno a querer tudo na hora pronto, com rapidez. Porém, embora o mundo possa, às vezes, nos dar muita coisa assim, rápidas, de momento, na hora, nem tudo é assim, principalmente quando mexemos com as coisas interiores. As coisas interiores requerem um tempo. A prática vai fazendo com que você pegue e sinta e comece a introjetar isso em você, e os benefícios vão aparecer, com certeza. Om Namah Shivaya, outro mantra que eu gosto muito, né? Mula Mantra. Mula Mantra, dedicado a Vishnu. A Vishnu. O Jai Ganesha, o Gayatri. Bom, Gayatri é um clássico. Esse é o Gayatri, cantar o Gayatri é como que nem música clássica, né? Que nem o concerto número 1 de Tchaikovsky, né? Então, esse daí é um clássico. O Jai Ganesha, né? O Parimat, é outro mantra que eu canto muito, Ganesha. Enfim, agora, tem alguns mantras mais sofisticados que não são tão comuns, não são tão cantados assim, tão popularmente, que já são os bhajans. Aí sim, aí eu já dependo, inclusive, de momentos, alguns momentos, então, que eu pratico esses cantos, mas aí já está envolvido dentro da minha prática do yoga. Sim. Quando eu estou na minha prática profunda de yoga, que eu faço aqueles períodos de uma semana de silêncio, eu sou um cara chato, viver comigo deve ser muito chato, viu, Wagner? Nossa Senhora, deve ser muito chato viver comigo. Quando eu faço esses períodos de não falar, ficar sem falar, porque eu sou leonino, eu falo demais. Eu falo pelos cotovelos. Tá? Se deixar, eu falo de Deus. Tem uma hora que eu mesmo preciso parar. Eu mesmo tenho que calar minha boca, sabe? Botar um negócio aqui, porque a energia vai embora quando você fala muito, né? Olha, eu que dou palestra aqui, eu digo, cara. Exato. O Iago sabe, já falei. Cara, falar horas desgasta muito, não é só ondas sonoras. O chakra laríngeo, a energia que está indo. Sim, vai embora. O cérebro pensando, o coração sentindo. É isso mesmo. Quem está assistindo uma palestra não tem ideia da energia que rola e o desgaste. Aí no domingão você fica em casa de pijama. Cara, domingo você quer não fala com ninguém. E você precisa de um dia para você interiorizar dentro do teu normal, né? É disso que eu estou falando. Então, às vezes, eu também preciso tirar esses dias assim. Então, quando eu faço isso, eu canto os mantras budistas. Né? Aí já é uma coisa um pouco mais complexa de a gente falar aqui. Mas eu diria para você, no mundo de hoje, o Hare Krishna, ele é um mantra que concentra tudo aquilo que nós precisamos assim de forma imediata. É o que eu gosto de cantar. Legal. Aliás, na casa do Iago, ele também fica em silêncio, porque ele morre de medo da mulher dele, a Laura. É verdade. Verdade. E outro já está no ponto que ela olha, ele já fica mudo na hora, cara. E a Laura é psicóloga, ela conhece tudo da mente dele. Então, olhou na cara dele já sabe. Exatamente. Né? Lá ele fica calado por isso. Você não pode fazer bobagem, hein, meu? Vamos fora lá. de casa, hein? Porque se ela olhar na tua cara, ela já sabe, hein? É uma vida monástica. Não sou sem som, né? Ó, próxima pergunta é do Ricardo. Ele diz assim: Áureo, por que você afirma que é impossível separar a música da religiosidade? E diz que ouvir música verdadeira é como estar orando. O texto aqui que ele queria, essa pergunta da semana passada, esse texto aqui já respondeu isso. Já respondeu. Tá bem respondido. Então, é o que nós trabalhamos hoje, entende? Agora, precisamos entender o seguinte: nem toda música que ouvimos, ela está ligada à religiosidade. Claro, a música é muito grande. Existe uma música popular, que a gente costuma chamar, né, o pop, que não está diretamente ligado a isso. É que o Áureo está falando mais no contexto da música clássica, a música New Age, que é a área dele. Sim, a música New Age, a música eletrônica de boa qualidade, aquela música eletrônica que o músico, como o Steve Roach, ele usa o timbre eletrônico como algo novo, como uma coisa nova que surgiu agora. Por exemplo, se você chegar lá em 1400, 1300, não tinha piano. Não tinha piano, não existia o piano. O piano foi aparecer depois.
provavelmente, quando o piano começou a chegar, os primeiros pianos, ele deve ter deixado as pessoas, meu, que é isso aí? Que coisa é essa aí? Entendeu? Que coisa esquisita é essa? O teclado eletrônico, o sintetizador, aquele sintetizador que realmente... eu não estou falando daquele... Porque vamos definir aqui uma coisa bem prática. Existe o teclado de churrascaria, que é aquele... que é aquele tecladinho que vem com aqueles sons prontos, aqueles sonzinhos já pré-definidos, que é para usar na festinha, que é para usar no baile, no bailinho, no showzinho, aquilo. Não, eu não estou falando desse tipo de teclado. Eu estou falando de teclados que são realmente produzidos por indústrias nas quais os engenheiros que fazem são músicos. Uhum. Então, são realmente sonoridades novas, que começou a pesquisa em 1952, 53, os primeiros músicos clássicos começaram a usar sons que eram tirados de fenômenos elétricos ainda, muito rudimentares. Hoje sabe-se muito sobre as ondas sonoras. Então, pode-se criar novos sons que podem ser sons que entram dentro da música moderna. Há uma... Como é que é o nome dele? Meu Deus, fugiu agora. Richard, como é que é? Fugiu o nome do cara agora, meu Deus. É um cara que pegou a música, as 4 estações de Vivaldi, e ele reescreveu as 4 estações de Vivaldi, e ele toca teclado no meio. Arranja o nome para a gente conhecer, né? Meu Deus, fugiu da cabeça. Max Richard. Max Richard. Max Richard. Digita aí que você vai ver que esse cara, acha para o pessoal aí. Eu procurar esse cara, não e conhecia, não. As 4 estações. Max Richard, as 4 estações. Conhece, eu mostrei lá no IPPB Não um me dia. lembro. Eu mostrei um pedacinho dele lá para o grupo. Sim. Agora, se você projetou, inclusive, projetei lá no o telão, vídeo. numa das aulas que o você pessoal deu lá. pirou. Foi. Lembra? O pessoal quando Sim. viu... Eu tenho que pesquisar esse cara melhor. Então, esse cara tem uma obra musical. Gente, procura Max Richter. Ele tem uma obra musical moderna e muito, muito profunda de ouvir. É algo assim que eu recomendo de olhos fechados, tá? Legal. Procura esse cara aí. E você citou o Steve Roach no início aí do que você falou. Você sabe, Auro, quando eu conheci o Steve Roach na virada da década de 80 para 90, eu conheci ele por aquele disco Ímpetus. É. E ele era puro Tangerine Dream, cara. Naquela época eu falei, caramba. Aí depois eu fui conseguindo outros materiais dele e vi que ele fazia um som, às vezes era Space Music, às vezes era um som New Age, às vezes uma coisa assim que fala, isso aqui é quando vai no xamânico? Né? No xamânico, o didgeridoo. Sim. Né? Ele tem um disco que ele fez em homenagem aos raios, cara, cortando o céu. Ele fez baseado no xamanismo. Eu tenho todo dele. Inclusive, eu tenho uma coisa nele, que ele lançou um disco agora, eu falei, não, eu quero ver o que esse cara fez, porque onde ele vai repetir coisas que ele já fez, né? Wagner, o cara tem sons que eu nunca ouvi na obra dele. O cara continua, e ele só toca dentro das igrejas lá na Europa. Ele só dá concerto dentro das igrejas, por causa da sonorização. O nome dele, gente, é Steven Roach. Roach, né? Roach com CH. R-O-A-C-H. Steven Roach. R-O-A-C-H. Steven Roach. Maravilhoso. Agora, não é uma música, pessoal, fácil de penetrar. É uma coisa de você fazer uma imersão, tentar sentir. Para quem gosta de Tangerine Dream, pega esse disco primeiro, Ímpetus, que aí você pode iniciar aí a pesquisa do trabalho dele. Exatamente. Manda mais uma. Vamos lá. Próxima pergunta. Já nesse contexto mesmo da Camila, que ela diz, isso da live passada, né? Como aplicar, então, esse discernimento de separar o suco do bagaço na música que consumimos hoje em dia, para quem não tem um conhecimento sobre música, não é estudioso? Pelo que ela sente, né? Veja bem, como é o nome dela mesmo? Camila. Sim? Camila. Se eu disser para você o que pode e o que não pode, eu vou julgar o que é bom e o que é ruim. E eu não acho, cada um na sua. Cada um faz aquilo que... Desculpe. Peraí. E, inclusive, para você começar, viu, Camila, a música do Auro Corrá, tá? Para você conhecer um outro tipo de sonoridade, que não é um pop, mas a música New Age visionária, o próprio Auro Corrá, a música dele, é uma forma de você conhecer
algo à parte, né? Diferente aí do mais comum. A garganta já está indo, ó. Ontem eu tive que fazer uma palestra e eu falei muito. Hoje Áureo, a garganta está indo essa já. época, Áureo, agora novembro e dezembro, todo mundo que trabalha falando, né? Começa a sentir um desgaste que é o do ano inteiro É o do falando. ano todo falando. E aí você começa a Exatamente. pigarrear, você precisa de dias quietos, que nessa época É o que todo eu vou mundo vai fazer. entrar de férias. Eu vou entrar de férias daqui uns 10, 12 dias, Eu também. mas até lá, cara, eu tô todo dia sem domingo, sem folga, uma live ali, um livro aqui, uma palestra aqui, um curso ali. Cara, coisa pra caramba, né? E aí eu costumo ficar assim, com esse Também, cigarro, né? Então, normalmente em dá. novembro e dezembro. Agora já passou, ainda bem. Cíntia, eu não quero fazer isso. Eu acho que cada um na sua, né? Cada um faz aquela música que ele acha que é certa para ele. E eu também não quero entrar nessa fase de ser um cara que critica outros tipos de música. Para mim, todo tipo de música está feita. Agora, você vai perceber dentro de você o que te faz bem e o que não faz bem. O que te mexe com as suas emoções de uma forma positiva e o que te deixa, muitas vezes, para baixo, tá? A música vai influenciar. A música cura. Eu sempre costumo dizer isso, a música tem um poder de cura. Isso é o suficiente para agora você imaginar o resto da frase, tá bom? Vamos lá. Vamos lá. Seguindo aqui, agora a gente tem... Deixa eu diminuir aqui. Pergunta da Adriana, que ela diz assim: Áureo, com tanta invasão de imagens, principalmente no TikTok, quais instrumentos você indica para tirar as crianças dessa frequência? Realmente você tocou num outro ponto bastante discutido atualmente, inclusive, né, do que o TikTok pode oferecer e tal. A criança, os melhores sons que eu posso te recomendar são aqueles sons das flautas nativo-americanas. Você vai encontrar no YouTube, no Spotify, Coyote Oldman, por exemplo. Eu estava ouvindo o Coyote Oldman. Você lembra aquela coletânea xamânica que estava lá em casa, Iago? Sim. Você falou, o que é isso? Da 9 e da 8. Não, aqui é esse não. Esse é o Jim Everson com Shaddad Skadum. É um Tá. outro que você perguntou, né? É uma coletânea que eu fiz xamânica, que a primeira música é do Coyote Oldman. Coyote Aí Oldman. ele falou, o que é isso aí? Eu falei, só para iniciado eu não vou te falar. E aí não falei para ele mais, olha. Né? Então tem muita música xamânica que você pode pegar, que são as flautas nativo-americanas, conhecida como NAF, Native American Flute, NAF. Você procura essas flautas e você vai encontrar no YouTube ou dentro das próprias plataformas digitais, né? Seja ela qual for, os sons dessas flautas sozinhas. Não tem acompanhamento, é só a flauta. Como é um instrumento único, é uma flauta feita normalmente de madeira, não é um instrumento eletrônico, tocado sozinho, ou a criança consegue perceber muito mais. Por quê? Ela ainda não tem o cérebro totalmente desenvolvido. Isso vai acontecer após os 7, 8 anos de idade. Até lá o cérebro está ainda se desenvolvendo. Eu, às vezes, vejo, Wagner, eu vejo numa festa ou em algum lugar onde tem muito barulho, a pessoa com uma criança de colo ainda. E a festa está tendo uma música alta e um barulho. A criança não tem capacidade cerebral para assimilar isso ainda. É muito volume, é muito som, é muito barulho. A criança ela tem que, até os 6, 7 anos de idade, isso é com Rudolf Steiner, ser educada com muito silêncio. Não leva uma criança onde tem barulho. Não leva uma criança onde tem ruídos altos. Para ela, aquilo é muito dolorido. E aquilo entra no ouvido e ela não entende o que está acontecendo. Então, o som de uma flauta simplesmente é o mais indicado. E são essas flautas nativo-americanas que você pode encontrar. Digita, pesquisa, você vai encontrar um monte de artistas. Digita, artistas de flauta Native American Flute. Vão aparecer. Você vai lá dar uma escutadinha e vai vendo, você vai encontrando e vai conhecendo e vai descobrindo isso. Legal. E, pessoal, só para não esquecer depois de avisar, no programa da Marisa, o Vá Além, que passa aqui no canal do Consciência Próspera
toda quinta-feira, meio-dia, ao vivo. Na semana passada, estava marcado uma live comigo, o Samuel e o Léo Dolfini para falar do livro novo, Na Luz dos Xamãs, que está aqui. Inclusive, vai ser lançado no domingo na Mystic Fé. Eu vou estar com o Samuel lá meio-dia, fazendo palestra, depois autografando o livro. E acontece que o Rama não estava legal, tive que dar socorro para ele. Ele já está recuperado, ele está com 16 anos, Auro, e ele às vezes está tendo o problema de dor, de reumatismo no quadril esquerdo ou na perna esquerda. 16 e anos. Aí, cara, eu passei a madrugada com ele sem dormir, e ele agitado até levar ele depois para ter ajuda. E aí eu não tinha como vir deixando ele lá. Aí a gente remarcou para esta quinta-feira, meio-dia, depois de amanhã. Eu vou estar aqui ao vivo com o Léo e o Samuel, meio-dia, no programa Vá Além, da minha amiga Marisa Oliveira, falando do livro, tá? O que quinta-feira passada não deu, mas essa quinta aqui vamos estar ao vivo ao meio-dia. Você ainda está com as perguntas da semana passada? Tem, ou já? Tem bastante pergunta da semana passada, ainda tem pergunta tem? dessa semana. Tá uma maravilha, são perguntas boas. Faz, para a gente responder de uma forma mais resumida. Vamos lá. Bom. Tem uma que, na verdade, é curiosidade do pessoal, do Uber Bom de Bico, mas teve outras pessoas que eu lembro. Uber Bom de Bico? Uber Bom de Bico é o nome dele. Que ele diz, a faixa ou a bandana na cabeça tem objetivo de proteger o Ori ou é estilo mesmo? Obrigadão e grande abraço. A faixa na cabeça? É. A faixa na cabeça é estilo mesmo, tá? Eu sempre usei isso aqui na frente, né? Então, eu tenho um pezinho também ainda na década de 70. São os hippies, né, cara? Então, eu tenho um pezinho lá, né? Eu não sou um cara que vive lá. Eu não vivo lá. Eu tenho muitas boas lembranças dessa época, lembranças que me marcam até hoje, mas são lembranças. Mas eu ainda tenho aquela influência, né? E eu uso isso aqui mesmo nos dias comuns, não essa, mas eu sempre ponho uma fita aqui segurando aqui o cabelo, aqui segurando o cabelo aqui do lado, né? O cabelo lateral, porque em cima já não tem mais. Então eu uso a faixa, mas é um estilo, só isso mesmo, nada. Aliás, o Iago quer saber onde que você compra essas bandanas que ele está querendo usar também, viu, Auro? Eu quero dar de presente para um amigo meu. Não gosto, eu não compro. Essa aqui veio da Espanha. Essa aqui alguém me trouxe lá da Espanha, essa daqui. Ele queria usar, mas a Laura, a mulher dele, não deixou, cara. Vamos lá. Vamos. Próxima pergunta é do Robson Vieira. Ele diz assim, Áureo, seria possível se comunicar utilizando a matemática e a física em composições musicais? Você seria capaz de entender caso alguém me enviasse uma mensagem por esse meio? Peraí, eu acho que vamos ver. Pergunta de novo. Seria possível se comunicar utilizando a matemática e a física em composição musicais? Primeira pergunta. Tá, não. Veja bem, sim, é possível, como eu falei já. Isso é uma música cerebral. Você pode fazer uma música totalmente assim, e existe isso já, muitas, tá? Muitas. É possível. E essa música comunica? Sim, ela comunica. Quando você também trata da poesia, por exemplo, a poesia concreta, que é aquela poesia que fala do nosso dia a dia, às vezes, muitas vezes até da miséria do mundo, da miséria do ser humano. São poesias pesadas até, que retratam isso, feita de uma forma cerebral até, essas poesias. Ela comunica de alguma forma um momento que a sociedade mundial está vivendo. Mas eu não utilizo esse método porque a minha forma de entender a música é sempre religiosa. E a forma religiosa é aquela de levar ao ser humano algo que está além da mente. É transcender a consciência. É aquela proposta que os monges zen falam do silêncio interior. Não é parar de pensar, mas é ter espaço interior. Esse é o meu objetivo no meu caso. Mas é possível fazer música cerebral? Claro que é, sem dúvida alguma. Mas não ela não vai ter assim um sentido religioso, um sentido de levar algo interior. Porque, antes de mais nada, Wagner, é preciso ter a ansiedade do estudo espiritualista para poder buscar uma música também que transmita isso.
né? É preciso já ter essa vontade de estar na espiritualidade e entender que a música é uma coisa muito importante dentro do conhecimento interior, da autorrealização interior. Legal, vamos lá. E a segunda parte da pergunta, ele Isso. pergunta se você consegue entender essas mensagens que vêm através da música. Sim, você está falando que eu consigo entender? Sim, porque eu estudo também isso. Eu não sou contra isso. Eu quero deixar claro a minha posição. Eu não sou contrário a quem faz isso. E tem também uma importância muito grande na sociedade, do ponto de vista político até. Do ponto de vista político, sim, ela tem uma força muito grande dentro. O que não é o meu caso. O meu caso é do ponto de vista espiritual, tá? Mas eu consigo entender isso aí. Eu não quero citar nomes, mas teriam compositores que a gente poderia, dentro da música clássica, principalmente depois do ano de 1900 para cá, daquela época de entre 1920 até 1960. Ali tem vários compositores que trabalharam com esse tipo de música concreta, contemporânea. Tem muito, inclusive a própria dança contemporânea. Vamos agora, é mais fácil até dar um exemplo da dança, porque a dança é visual. Você percebe que aqueles corpos de baile, como o Bolshoi, né, o da Inglaterra, as bailarinas estão com aquela vestimenta clássica, aquele vestido de titi, ou aquele longo de tule, elas dançam com aquelas fantasias clássicas, percebe? Nós vemos quais são os temas, a música de Tchaikovsky, Branca de Neve, né, os temas que eles usam assim, o quebra-nozes é muito dançado, enfim, são aqueles temas clássicos com aquela roupa. Porém, quando você vê a dança contemporânea, quando você pega a dança contemporânea, a bailarina está com um macacão colado no corpo, sapatilha de meia ponta, não é a sapatilha de ponta, fazendo passos que não estão exatamente dentro do balé. Ela é bailarina, depois ela optou pela dança contemporânea. A minha irmã, por exemplo, também trabalha na arte artística, é uma grande bailarina, aqui foi no Brasil hoje, já está com 65 anos, a Rosaires Corrá. Ela tem uma escola de balé, uma escola de dança, e ela atuou muitos anos no balé clássico, inclusive ela participou daquele balé que teve do Grande Circo Místico, na época, e ela foi bailarina, ela participou daquele grupo, era bailarina da Fundação da Escola de Artes de Curitiba, Fundação Guaíra, foi bailarina muitos anos lá, e ela tem uma escola de dança. Hoje ela também aderiu ao contemporâneo. Apesar de continuar dando aula de clássico, ela aderiu ao contemporâneo. Então a diferença seria mais ou menos essa. A música espiritual, ela mexe com o interior. A música contemporânea, ela relata mais a sociedade como um todo. Estamos com quanto tempo aí de programa? A gente já está com 1h28. Tá. Então manda bala nas perguntas para dar tempo. Vamos embora. A próxima pergunta é do João e ele diz assim, é sobre duas práticas da semana passada. Como fazer essa limpeza energética utilizando a música xamânica? Basta só colocar no ambiente e eu posso visualizar junto essa luz amarela na cabeça? Pode com música ou sem música, tanto faz. Agora, eu gosto muito com música, né, cara? Agora, a música xamânica por si só, ela é música, cara. Uma música não limpa o ambiente desse jeito, como ele está falando. Agora, se ele fizer a prática da luz amarela na cabeça, escutando uma música, isso potencializa bastante. Agora, a música xamânica, ela tem uma beleza dela, cara, do estilo, que, independente do que ela joga de vibração no meio, ela te causa uma repercussão que pode melhorar você. Por exemplo, Áureo, você escuta uma música e fala, puxa, me fez pensar no infinito, uma Constance Demby. Claro. Aí você escuta uma outra que fala assim, pô, me fez pensar na lama. É bem diferente. Então, a própria música, por si, ela causa repercussão e a repercussão já te melhora. Beleza. As próximas perguntas que a gente tem da semana passada são relações perguntando sobre qual a opinião de vocês a outros músicos, num sentido bom, sabe? De qual que é essa obra aqui, qual que é... Querem essas perguntas ou a gente vem para as perguntas de hoje? Tem perguntas boas. Depende. Exemplo assim, por exemplo, da Gini Costa, que ela fala, Áureo, e o som do Handipan? Acho que é assim que pronuncia. Handipan. Sim. Perguntas assim, eu sei o que é o Handipan. Maravilhoso.
Então vai lá. Maravilhoso. O handpan tem uns caras que tocam no TikTok, tem bastante cara fazendo aquelas partes rápidas. É aquele instrumento de metal, côncavo assim, embaixo e em cima, que tem um som mágico. Eu tô louco para comprar um daquele, mas custa $6.000. Caramba. Custa muito caro, gente, porque para fazer aquilo não é fácil. Aquilo é um material que tem que estar afinado, aquele tem que afinar e nem sempre dá certo. E ele é muito sutil, é uma coisa muito difícil de fabricar, é muito caro. Tem lá de $500, né? Mas é desafinado. Os caras que tocam mesmo, eles usam aqueles bons aí, custa $6.000 um daquele. Não dá dando no momento para investir. São outras? Por exemplo, da Georgia, que ela diz, Áureo, o que você diria a respeito da frequência de Carmina Burana? Carl Orff, né? Carl Orff. O Carl Orff, ele é um compositor que mexeu na época com tudo, porque ele é profano. Ele é um cara profano, tá? Ele é considerado um compositor realmente profano mesmo. Ele quebrou, ele foi a fundo na parte religiosa da igreja e na música dele, Carmina Burana, Catumi Camila, Carmina, Caturi Carmina e Êxtase de Afrodite. São as três coisas que ele fez. E aqueles cantos em latim, se você entender o que está escrito ali, o que ele está cantando ali, não é fácil, não. Ele está falando de coisas muito sérias dentro da igreja. E aquele começo do Carmina, aquilo virou um ícone, né? Virou um jargão de muitas bandas de rock, inclusive, que usam aquilo lá no começo, né? Então, Catuli Carmina, o Carmina Burana e o Afrodite de Êxtase são peças profanas, que vão fundo, e são modernas, são contemporâneas, tá? São contemporâneas. Agora, o importante ali é o que eles estão cantando. É o canto, se você conseguir uma tradução daquilo e ver o que eles estão cantando, é que ali é o forte, quando ele tem partes ali muito, muito, muito mesmo, que mexe profundamente com a religião, digamos, do ponto de vista político. Próxima pergunta, também assim, em questão de outros trabalhos, é do Domingos. Ele diz assim, vocês conhecem Larimar? Faz tempo que quero indicar para o Wagner e saber a opinião dele. Ele faz lives musicais sobre espirituais com uma vibe xamânica. Não conheço, não. Não? Não conheço o Larimar. Próxima. Não, até depois você manda para mim no Zap para tentar conhecer. Eu vou procurar. Larimar. Teve muitas pessoas que indicaram também para vocês músicas, tipo, vê isso, vê aquilo. Sim, porque é infinito isso, tem muita coisa que a gente não conhece. Tá, tem uma pergunta da Sheila que diz assim, Áureo, quando terá show em São Paulo? Espero ter quando estiver por aí, pois será uma honra participar novamente. Então, esse ano aqui eu não fiz muito show, porque eu fiquei muito no estúdio, continuo muito fechado, fazendo uma reclusão no meu estúdio. Muita coisa chegando para mim, muita coisa vindo, e, assim, eu não estou dando conta de transcrever tudo que eu estou recebendo. Então, isso demanda tempo, demanda muito tempo. E, ao mesmo tempo, eu também, às vezes, me retiro de São Paulo para dar uma descansada, fico longe de tudo, alguns dias, no silêncio, no sossego, longe... Porque se eu ficar em casa, no estúdio, Wagner, eu hoje não vou entrar no estúdio, eu não quero, eu vou fazer outra coisa. Não, peraí, eu tenho um negócio para fazer lá, eu vou aproveitar e fazer isso agora, só isso eu vou fazer. Pronto, acabou. Chegou, ligou o teclado, aí é fim da linha. Aí é até de noite estudando, tocando, fazendo. Não tem mais volta. Então eu preciso sair para descansar. Realmente é algo assim que eu não posso te responder com tanta precisão, mas eu pretendo o ano que vem fazer alguma coisa lá no IPPB. Então, vamos fazer. Se o Wagner autorizar, a gente vai lá e faz um concerto lá, tá bom? No IPPB. Vamos, pelo menos, para algumas perguntas de hoje. Tá. Perguntas muito boas também. E já deixando um abraço para todo mundo que está por aqui. O cachorro preto albino está por aqui. Olha, não cita esse elemento na live mais. Já estava falando das camisas. Alguém, pelo amor de Deus, envia uma camisa. Fala para ele, não cita esse elemento aqui, porque ele está devendo as camisas. O cachorro preto albino, cara, entre em contato comigo, vamos fazer uma franquia dessas camisas. Pelo jeito, cara, vai vender pra caramba. Ele tá por aqui, ele falou, arroio, salve lindos. Tem também a Águida que tá por aqui, Otto tá por aqui, o Lucas também presente.
Temos o Mansiba, temos os membros do canais aqui, a Simone, a Suelen. Um beijo para vocês que estão aqui na transmissão. A gente está vendo, é que a gente estava nas perguntas da transmissão passada. Então, E aí, pergunta do Mansiba, ele já diz assim, cada vez mais vemos reportagens sobre como a música de Beethoven cura células cancerígenas. Vocês podem falar um pouco sobre isso e se o Áureo usa esse conhecimento nas composições dele? A gente, inclusive, nas lives que a gente fez lá no Paranormal Experience, falamos muito nisso aqui, não foi, Áureo? Foi. Tem uma pesquisadora no Rio de Janeiro, eu não vou me lembrar o nome dela agora, eu não tenho certeza, então é melhor não citar, mas ela fez essa pesquisa está no YouTube, inclusive, na internet, e ela com células cancerígenas e a música de Beethoven. E ela realmente, resumindo, né, a experiência foi complexa, mas resumindo, ela colocou uma quantidade de células cancerígenas viva, expôs essas células sob a música de Beethoven, as células morreram. Simplesmente estavam todas mortas. Ou seja, a música de Beethoven, de alguma forma, aquelas células morreram. Só que na ciência, você tem que explicar. Por quê? Ela falou, não sei, é uma evidência, então não é ciência. Primeiro você vai ter que explicar, aí vai se tornar ciência, né? Num concerto que eu fiz na Ordem Rosa Cruz, eu estava falando sobre a música de Beethoven, curativa, porque Beethoven compunha na escala lídio, que é um dos modos gregos, tá? É o modo lídio. E o modo lídio, segundo os gregos lá atrás, era um modo curativo das escalas. E ele compunha os quartetos e sextetos no modo grego. A música de Beethoven é muito séria, principalmente os quartetos, sextetos. As sinfonias são maravilhosas, importantíssimas, não tanto quanto, no ponto de vista interior, quanto a obra dele para orquestra de câmara. Tá? Um cara levantou, o senhorzinho levantou e falou, olha, eu tenho 90 e poucos anos aqui, o cara era bem velhinho mesmo, né, o senhorzinho. Eu tive uma doença quando eu era jovem, eu devia ter uns 20, 21 anos, ninguém sabia o que eu tinha, eu estava emagrecendo, me sentindo extremamente mal, eu ia morrer, segundo os médicos da época. Como ele era um homem idoso, já quase 100 anos, eu acho que ele tinha, eram 80 anos atrás, né? Um amigo meu foi para os Estados Unidos e me trouxe uma coleção de discos com músicas de Beethoven. E ele me deu aquela coleção de discos e falou, escuta isso o dia inteiro que você vai ficar bom. Ele falou, só me disse isso, deixou aquela pilha de disco lá, e eu estava em casa, já comecei a ouvir os discos o dia inteiro. Depois de uns dias, 10 ou 12 dias, ele mais ou menos falou, olha só, veja, gente, não foi no primeiro dia, aquilo que eu falei. Eu comecei a me sentir melhor. Ele falou, eu comecei a me sentir melhor. Um mês depois eu comecei a ganhar peso. E depois de um tempo, eu não tinha mais nada. Isso foi uma pessoa que falou. Eu falei, bom, então isso foi uma evidência, não uma prova de que a música de Beethoven talvez tenha tido uma influência na cura do que o senhor tinha. Não sabemos nem o que é. Ele falou, então, mas pelo sim, pelo não, eu ainda continuo escutando até hoje. Né? Eu não parei, né? Eu falei, a pessoa fez muito bem de não parar, né? Entende? Então, existe esse caso, tá? Até fiquei aqui no caso. Outra pergunta. Eu já captei telepaticamente o que ele pensou, Áureo. Ele pensou, e se eu botar Beethoven o dia inteiro na minha casa, eu fico mais forte? Não. Entendeu, Áureo? Você sim, entendeu? Sim, entendi. Será que eu ganho mais ânimo? Não. Porque a última vez que eu conversei com a Laura, a esposa dele, falou, dá uns conselhos pro Iago, o Iago tá meio fraco, assim. Deprimido. Tá complexo B, ele tá precisando tomar um passo. Eu falei, não, escuta Beethoven o dia inteiro, cara, quem sabe? Escuta a Nona Sinfonia. Tá bom. A Nona Sinfonia e a Quarta Sinfonia, que chama-se Heróica. Hã? Sei. Então, Tá bom. vai lá. Próxima pergunta é do João. Ele diz assim, é possível que nós transmitimos alguma música intencional com a nossa energia sem ser pela voz? Tem muitos casos de ouvirmos uma música que a mesma pessoa do lado está pensando. Certa feita eu estava no metrô, você me fez lembrar uma coisa interessante. Eu estava no metrô e eu tinha que decorar uma letra de uma música, que era uma música do Toquinho.
Eu tinha que, eu não me lembro, não sei por que eu tinha que decorar. Isso fazem muitos anos, né? E eu vinha lá, dali quietinho no metrô, com os olhos fechados. Isso fazem uns 20 anos ou mais. Foi antes da época, faz uns 25 anos que isso aconteceu. Eu vinha ali, né? Tantas você fez que ela, porque você, rapaz, abusou da regra 3. E repetindo ali, né? Repetindo. Quando chegou na Praça da Sé, era onde eu ia descer, eu me levantei, tinha um cara do meu lado, o cara levantou, e o cara saiu na frente, eu saí atrás do cara, ele tal, pegamos a escada rolante. Quando chega na escada rolante, ele começa: tantas você fez que ela. O cara era jovem. Eu falei: peraí, coincidência? Não é possível. Porque eu vim durante a viagem toda do metrô martelando aquilo na minha cabeça, do lado do cara. E pergunto eu: passou pro cara, Wagner? Ou passou telepaticamente, conscientemente, ou o cara passou para você e você já fez. Uma das duas. Mas é possível essa influência. Então, mas eu estava fazendo de propósito. Eu estava cantando. Provavelmente ele captou de você. Ele captou de mim. Então, não sei se isso responde à sua pergunta. É sim. E aí, seguindo por aqui, a Simone agradece, ela fala gratidão por sua obra e pelo seu conhecimento compartilhado. Obrigado. Obrigado. Aqui. Isso enquanto eu estiver vivo, eu vou estar compartilhando tudo que eu sei. Maravilha. Você precisa desbloquear seu iPhone? A Mônica, ela diz: já respondeu também aqui sobre a questão do câncer de Beethoven. O cachorro preto albino, ele fala assim: estou montando, ó que legal, um meliponário. Acho que é assim que pronuncia, né? E vou colocar Beethoven para as minhas colmeias de abelha sem ferrão para fazer um teste de produtividade. Então, aí sabe o que você faz, cachorro preto albino? Quem sabe com a música do Beethoven você se inspira e consegue pagar suas promessas. Olha, as abelhas. Agora você fez uma pergunta, viu, que caramba, me bateu em mim aqui agora. Beethoven, abelhas, ou talvez abelhas pelo próprio padrão do bichinho, sempre se mexendo, um bichinho que produz uma coisa que é vital para o ser humano. O mel é capaz de sustentar uma pessoa viva. Jesus dizem que se alimentava apenas de cerejas e mel. Era o alimento que ele tinha mais, que ele usava. Quem falava isso era o coisa. Aquele que você gosta muito até da Fundação Alvorada, meu Deus. O Humberto Roden. Humberto Roden falava isso. Então, eu fico pensando o que nós poderíamos, dentro da música clássica, assimilar com o mel, com a abelha, aquele trabalho todo, entende? E, caramba, agora me despertou algo que eu nunca tinha pensado. A música de Beethoven talvez se enquadre, mas acho que há coisa melhor. Eu acho que dá para encontrar coisa melhor, sabe? Não sei, a música barroca, talvez, os concertos barrocos. Procura os concertos barrocos, você vai encontrar vários autores do período barroco que têm aqueles concertos. Eu acho que seria interessante pensarmos nisso. Ou então, música indiana, cítara indiana. Procura a cítara indiana, porque quando eu estava lá, eles traziam mel lá do Tibete. É o melhor mel do mundo. No Tibete, nas rochas, dentro das rochas, eles entram e pegam mel lá. É o melhor mel do mundo, aquele lá. Então, talvez a música indiana, o som da cítara indiana, as ragas, seja interessante também. Eu não posso te responder com tanta precisão, sabe? Eu mesmo estou aqui agora maquinando aqui dentro de mim isso. Mas interessante isso, eu vou pesquisar isso. E aí, seguindo aqui, um abraço para Gil Correia, para Marlúcia, para o Helder, Thiago Ventura, que também está por aqui, todos prestigiando. O Igor é do Rio, o Helder é da cidade do Porto. Ah, sim, o Helder, sim, lá em Portugal. E aí, mais pergunta. Agora do Pierre. O Pierre estava na passada, lembra do Pierre? O Pierre Carlo Lombardi adora rock, é fã do Rush, fã do Queen, fã de hard rock. Ele sempre está no programa. Vamos lá. Pergunta para o Auro. Auro, o senhor conhece o violinista Bridget Mermekides. Ela escreve para o violão peças
de compositores como Bach, Mozart, entre outros. Toco violão, mas sou guitarrista de rock. O trabalho da Brigitte, ela transcreve as coisas de uma forma, ela pega lá e transcreve para o moderno, então, mas ela passa para o violão, coisas que Bach, Vivaldi, na época, não fizeram muita coisa para violão, era mais coisas mesmo para orquestra de câmara, que eles faziam na época. Então, ela transcreve com uma grande propriedade, de uma forma muito moderna e de uma forma sem alterar o que o autor fez, embora esteja moderno, tá? Ela de uma certa forma, até se sobrepõe a sua influência na música, mas não altera o que o autor fez. É muito interessante. Você toca violão, mas é um guitarrista de rock. Dá-lhe escalas pentatônicas até não aguentar mais, tá bom? Esse é o meu conselho. Wagner, vamos para as nossas últimas 3 perguntas? Tá. Perguntas boas, também mandando um abraço para a Suelen, para a Simone. Tem bastante gente aqui, a Márcia também. Um oi para todos vocês. Vamos lá, a pergunta que eu tinha visto, do Manciba, ele diz assim, existe algum chakra mais ligado à musicalidade e inspiração? Cara, não, depende da pessoa. O chakra cardiorrespiratório, cara, é sentimento puro, mas o chakra coronário, cara, é o que está aberto para o universo. Não tem um chakra específico para isso. Agora, inspiração, né, Auro, vai ser sempre do chakra cardiorrespiratório para cima. Para cima. Para cima. Existem, inclusive, 2 vertentes de notas musicais, pegando o chakra básico com a nota Dó, subindo Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, sendo a nota Si o chakra coronário. Mas na visão do Stephen Halpern, não começa no Dó, começa no Fá. Então, o chakra básico é a nota Fá. Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré e o Mi, a nota Mi aqui em cima. Cada chakra vibra na frequência dessa nota. A tradição, o tradicional é Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Mas eu particularmente fico com a versão do Stephen Halpern, porque eu tenho certeza de que ele foi pesquisar antes de falar isso. Sabendo que a tradição fala de Dó a Si, ele fala de Fá a Mi. Sempre lembrando que isso é ocidental, que a escala de notas no Oriente é outra, né? Não, lá é Sarigama Padani. Lá é outra coisa, né? As notas musicais lá são diferentes. E cada Sá é uma palavra, o Ri é outra palavra, ela significa uma emoção humana. Aí é longe, aí não vamos nem entrar nisso, porque é longe. E aproveitando o Manciba, não faz parte das últimas 2 perguntas, ele fala assim, professor Wagner, é verdade que o motivo da sua encarnação foi aprender a ter bastante paciência com seus alunos e todos que viajam? Olha, essa é um dos motivos de todo mundo que está na Terra, cara. Qualquer um aqui. Mas você sabe, cara, eu lido com o público, né? Eu estou acostumado, faz parte lá pela rádio, aqui com lives, palestras e tal. Eu estou bem acostumado. Se eu não tivesse paciência, eu não trabalharia com comunicação, né? Esses anos todos, né? Agora, tem às vezes, eu falo com o pessoal, olha, capricha mais na pergunta e tal, porque para melhorar o aproveitamento, né, Auro? Por exemplo, você escolhe um tema, você vai estar numa live. Gente, pergunta sobre isso. Todo mundo pergunta um monte de coisa menos aquilo. E aí não aproveita bem. Eu falo, porra, pessoal, dá uma ajeitada, né, para aproveitar. Aqui tá bom, aqui o assunto. O pessoal daqui são elite. A elite assistindo aqui são iniciados, são do bem, são da luz, menos o cachorro albino, preto albino, até ele mandar as camisas. Seguindo, agora a pergunta do Lucas, pergunta boa também, que ele diz assim, trabalhando energeticamente, percebo e sinto que as vogais têm fortes vibrações energéticas, e conforme manipulo essas vibrações cantadas, sinto que os campos se abrem e se expandem. Isso procede? Opa, não, são as vogais. A, E, I, O, U. São as vogais que têm a tônica da música, que tem a tônica da vibração. Isso não tenha dúvidas. Você faça as vogais. As outras, quando formam uma sílaba, já é uma outra coisa. Já é uma outra coisa que tem, mas aí já envolve uma explicação mais complexa. Se você pegar, por exemplo, as notas, o nome das notas lá na Índia, que a primeira nota é Sa, já forma uma Sa, é uma outra vibração.
Mas, basicamente, as vogais são as letras principais da vibração sonora. Então, você pode pegar uma vibração sonora e vai embora. Acabou o ar. Entendeu? E você vai perceber que cada uma, você faz o A, você vai sentir que sai daqui, ó. Quando você faz o I, sai daqui. Sai daqui, ó. Ó, tudo isso aqui vibra. E laríngeo. Vai vibrar, cada uma vai vibrar uma parte do teu campo energético aqui, ó. Tá bom? Então, pratica assim. E faz o chamado boca Kills. Isso é muito legal. Você pega, fecha a boca e faz uma vibração com nasal, com a boca fechada. Coloca a ponta da língua no céu da boca. Mas faz com vibração. Você vai sentir tudo isso aqui vibrando. Tudo isso aqui vai vibrar. Isso dá abertura nessa parte dos chakras aqui em cima e dá lucidez mental. Esse tipo de vibração. Como é o ON? O ON, quando você produz aquela vibração, ela mexe em todo o cérebro lá dentro. Vibra todo o cérebro. É aí que vem o cérebro se projeta. Ele se estimula. Então vem clareza mental. E nessa clareza mental você pode perceber algo além. Mas é uma outra que a gente vai aprofundar em outro dia. Legal. E aí teve uma pergunta que eu não sei se ela... mas, bom, me chamou a atenção que fala assim, e para autistas? Mesma recomendação que para crianças? O autista eu já tenho um pouco de... Ainda preciso falar com cuidado, porque trata-se já de uma questão que eu precisaria ter conhecimento, né, mais profundo da... E é muito pessoal, cara, de autista para autista. E é muito pessoal, tem vários níveis, tem vários Isso. níveis de autismo, então essa é uma pergunta que eu não me sinto em condições de responder. Já dei aula de piano para autista, já dei, de um grau mais fácil, né, de lidar, e os resultados foram espetaculares, tá? Se você tem um filho com o autismo e ele tem um pouquinho de compreensão, tem um nível que eu não sei exatamente, 1, 2, 3, 4, eu não sei responder isso. Mas se ele puder estar junto à musicoterapia, a musicoterapia tem algo assim, coisas maravilhosas nesse quadro. Esse menino do piano, eu dava aula para ele, nossa, os pais ficaram assim, sabe, fascinados com o resultado que obteve. E eu tomava cuidado, Wagner, de tratá-lo exatamente como eu trato meus alunos normalmente. Eu não tinha um tratamento especial com ele. Eu não tinha nenhum tratamento especial. Eu o tratava, claro, com todo carinho, com todo amor, mas exatamente como se eu estivesse falando com um aluno meu, normalmente. E ele aprendia tudo, entendia tudo, e tinha um ouvido que eu vou te falar, viu? Nossa, ele decorava as coisas, eu mostrava uma vez para ele, ficava olhando, ele ia lá e fazia depois. Era sensacional, sabe? Eu me espantava, falava, nossa, como é que pode, né? Uma coisa sensacional. Então, eu não me sinto em condições de dar essa resposta realmente. Beleza, então, Wagner, posso agradecer o chat, finalizando por aqui com Tá, eles. ok. Pessoal, muito obrigado pela presença de vocês. Eu Só um vi que tem detalhe, bastante. Sim. pessoal, para só mandar o pessoal lá nas minhas redes sociais, tá, Isso. gente? No YouTube, meu canal, Áureo Corrá, mas meu canal aparece lá. Nas plataformas, também, digita lá no Spotify, Áureo Corrá vai aparecer. Em qualquer plataforma, digita Áureo Corrá. Eu tenho o perfil meu de Facebook, é o Áureo Corrá Músico, que é aquele perfil de músico. E também tenho 3 perfis que eu não é o perfil comum, né? Não é um perfil profissional, que é onde eu posso conversar com as pessoas mais, eu tenho mais acesso às pessoas, eu converso. Os 3 estão lotados já. E tem o músico, Áureo Corrá Músico, e tem também o Instagram, Áureo Corrá, lá no Instagram também vai aparecer, tá bom, gente?
Então tá aqui embaixo as redes sociais para vocês verem do Áureo. Áureo Corrêa vocês vão achar em todas as redes sociais, tá? Vocês vão todas procurando, elas. Vocês vão achando. E também a gente teve muita pergunta, depois eu vejo com o Wagner como que a gente pode explorar elas, ver elas. Isso daqui vai ficar separado também. Tá, mas perguntas o quê? Pro Áureo também? Pergunta para vocês sobre o tema de música, perguntas boas do nosso conteúdo aqui de hoje. E a gente não finalizou, ainda tinha mais umas 7 perguntas do programa passado. Uhum. E bastante perguntas assim de tal compositor, tal, tem bastante pergunta assim. A gente vê, né? Deixa para uma outra vez, uma mais vez, para frente aí, a gente faz de quiser. novo, aí o pessoal aproveita e pergunta no dia. Sim, mas de qualquer forma, eu quero agradecer muito a presença de vocês. As perguntas foram muito boas, hoje vocês interagindo aqui, vocês foram ótimos. E é isso aí, sobre o sorteio, lembrando, para quem chegou agora, tem sorteio, hoje também vai ter sorteio, para você participar, basta você acessar aqui o link no WhatsApp, que é o nosso grupo lá no WhatsApp, que é o grupo onde a gente coloca as informações aqui do Falando de Consciência e Espiritualidade. Lá tem um formulário que vocês podem preencher colocando nome e telefone, que é a forma como a gente vai entrar depois em contato com vocês. E aí já está participando, tá? Lembrando que é válido para território nacional, beleza? Então é isso aí. Então, Áureo, obrigado por ter vindo. Eu que agradeço, eu que agradeço todo mundo que também participou aí, fizeram perguntas muito legais, né? Pena que nós ficamos aí quase 2 horas, né? E nunca vai dar tempo. Nunca vai dar tempo de falar, de responder a tudo. Gostaria muito de responder. Agora, se você for lá no meu canal no YouTube, vai na comunidade, escreve, eu respondo tudo, então, tá? Então, tudo, pode perguntar lá para direto para ele. Às vezes tem 200 comentários, eu vou lá e respondo um por um, lá vou dormir 4 horas da manhã, mas respondo. Aliás, eu faço isso com muita satisfação, muito prazer, eu adoro responder tudo lá na comunidade. Então, escreve lá que eu respondo. Legal? Então, valeu, Áureo. Valeu, eu que agradeço. Novamente aí Obrigadão. Papo. Espero que tenha sido muito bom para quem estava Espero assistindo. Também que tenha aproveitado bastante. Aí o ano que vem a gente combina de novo aí. Combina. Tá? Obrigado bom. Mesmo. Valeu. Bom, gente, é isso aí. Terça-feira que vem, dia 16, o programa ainda será ao vivo. Depois o estúdio aqui do Consciência Próspera vai ficar de férias por uns 20 dias mais ou menos. Então, os programas do dia 23 de dezembro, 30 de dezembro e 6 de janeiro, nós vamos gravar tudo antes, que o estúdio vai estar de férias. Então, no dia 16 vai ser ao vivo, já vou gravar um, depois 2 dias depois vou gravar mais 2. Então, da semana que vem ainda ao vivo, vamos fazer 3 gravados, e aí no dia 13 de janeiro retorna o programa ao vivo, porque o estúdio aqui fecha, tem reforma, tem umas coisinhas que só dá para fazer aqui nas férias. Eu quero agradecer muito ao Samuel, que é o dono do canal, por estar disponibilizando aqui para eu fazer, sem custo algum, né? Ele não cobra aluguel nenhum, para eu poder estar fazendo aqui o programa, tá bom? Então, muito obrigado ao Samuel, os mentores que organizam aqui a atmosfera do estúdio, tá bom? E aí, Iago, mais alguma coisa? Não, também. Tá, pode deixar que eu vou ligar para a Laura, sua esposa, eu vou falar assim, taca-lhe Beethoven. Sim, claro. Para ver se ele vira o herói, né? O herói vira um herói lá, né? Ele entendeu. Legal, então, ele pessoal, entendeu. Um abraço aí para todos.